Você é um estudante universitário que transmigrou como vilão em um romance leve e divertido. Não apenas conquistou as 7 noivas do protagonista, também fez com que o protagonista visitasse o túmulo errado e venerasse o pai errado. No entanto, quando você acabou de transmigrar para o romance leve e divertido como vilão, você não tinha coragem de enfrentar diretamente o protagonista. Durante todo o caminho, você não estava escondido em um canto treinando, mas sim bajulando servilmente o protagonista para conseguir uma saída. Até que, após agir com cautela excessiva 9 vezes e falhar todas, o sistema finalmente te lembrou que esta era a última oportunidade de reviver. Se você não conseguir chegar ao final desta vez, você não poderá voltar para a Terra e morrerá completamente. Então você decidiu que desta vez não agiria com cautela excessiva. Escolheu enfrentar diretamente o protagonista. Pensou que poderia morrer de uma forma mais digna. Mas não esperava descobrir a maneira correta de ativar o sistema. Sistema de bênção do vilão ativado. Desde que você conceda a bênção dupla de corpo e alma a quem carrega a sorte, você poderá obter recompensas massivas. E ainda ganhará um período de proteção para iniciantes. Transmigrou-se diretamente 6 meses antes do início do romance. Assim, enquanto o protagonista ainda estava nas montanhas, evoluindo rapidamente, você começou a caçar ferozmente durante o período de proteção para iniciantes. Não importava se era a flor da escola com aura de mulher madura e inocente, ou a aeromoça com a paixão de uma profissional do sexo. Além disso, havia professora com personalidade doentia e infantil. Todas foram conquistadas por você. Apenas porque elas eram as protagonistas relacionadas ao protagonista. Elas carregavam a mesma sorte que o protagonista. Agora, 6 meses se passaram. Com um pouco de riqueza e habilidades, você já obteve mais de 10 bênçãos. Além disso, vários outros alvos estão sendo conquistados por você. Originalmente, de acordo com a trama do romance, seu corpo original deveria ser o bajulador da noiva número 1 do protagonista, Liu Huiyuan. Mas após você assumir o corpo, bajular ela não existe. Como o jovem mestre da primeira família rica de Jiangnan, você utilizou diretamente todos os recursos da família para dominar o grupo Liu nos negócios. Sendo uma família Liu de terceira linha, não há espaço para resistência alguma. Mesmo a gênio dos negócios Liu Huiyuan não consegue impedir tudo isso. Em menos de 3 meses, o grupo Liu já estava à beira da falência por sua causa. Eles nem sabiam que era você. E, após fazer tudo, você não se apressou em aparecer. Deixou a família Liu de lado por 1 mês, até que toda a família Liu caiu em desespero. Foi então que você trouxe uma enorme fortuna para salvar a família Liu. Claro, a condição era que Liu Huiyuan trabalhasse com você todo domingo. E seriam 10 semanas seguidas. Como a protagonista feminina principal do romance, Liu Huiyuan, ela realmente tem uma personalidade forte. No entanto, você tem um jeito de lidar com qualquer resistência. Logo percebeu que seu ponto fraco era que ela só se rendia à força. Não se deixe enganar pela sua aparência rebelde. Na verdade, você já a conquistou, faltando apenas 3 pontos. Com isso, você poderia oferecer a bênção da alma. Originalmente, você planejava antes do início da trama oficial tentar conquistar completamente Liu Huiyuan, mas não esperava que essa garota não desse a menor atenção. Ela até queria usar suas palavras afiadas para ferir seu ponto fraco. Isso você consegue suportar? Prefere não ter afinidade hoje, mas precisa dar uma boa lição nela na mesa do escritório. Afinal, mesmo que você não tenha a bênção da protagonista principal, as mais de 10 bênçãos obtidas com seu esforço nos últimos 6 meses já lhe trouxeram recompensas suficientes. Além das coisas que você pode ver no painel, você também usou as recompensas do sistema para desenvolver muitos recursos importantes, como riquezas comerciais que rivalizam com países, recursos para encobrir o céu com uma única mão. Você até treinou um grupo de assassinos MN altamente habilidosos, apenas esperando o protagonista masculino descer da montanha para um confronto direto. Enquanto isso, em algum lugar de um terreno baldio nos subúrbios de Jiangnan, um homem comum está ajoelhado diante de um monte de terra coberto de ervas daninhas, batendo a cabeça. Ele é o protagonista masculino Ye Bufan, que acaba de descer da montanha. Há 15 anos, seus pais foram mortos pela família Wang. O chefe da família, dirigindo embriagado, causou a morte deles. Para vingar essa morte, Ye Bufan foi para as montanhas profundas para se tornar aprendiz. Ele não só aprendeu com o médico imortal que traz os mortos de volta à vida, como também seguiu o lendário deus da morte para aprender suas técnicas. Matar uma pessoa sem deixar rastros. Ele também recebeu os ensinamentos secretos de Zuji. O Kimen Dunjia é conhecido como inigualável no mundo. Desta vez, ele voltará para exterminar a família Wang, para vingar a morte de seus pais. Após fazer 9 reverências, Ye Bufan se virou elegantemente e foi embora. Sua principal missão ao descer desta vez é casar-se com as mulheres mencionadas em 7 contratos de casamento.
usá-las como um caldeirão para aprimorar suas habilidades. Quanto a vingar seus pais, é apenas uma missão secundária. A família Wang pode ser destruída com um estalar de dedos. Você fez Ye Bufan ir ao túmulo errado. Conseguiu roubar 666 pontos de vilão. Você, tomando café da manhã no palácio no topo das nuvens, ouviu uma série de sons de notificação do sistema e não pôde deixar de sorrir levemente. Depois de esperar por 6 meses, o protagonista finalmente desceu da montanha. Há 6 meses, você contratou aquela área deserta nos subúrbios. E então transferiu aquele túmulo irregular que não tinha dono para um cemitério regular. Na época, isso foi até noticiado no jornal Jiangnan. Isso lhe rendeu bastante fama. Não esperava que hoje você tivesse uma surpresa inesperada por causa disso. O valor do vilão é algo assim. Antes, quando você interagia com as protagonistas, isso nunca apareceu, sempre foi 0. Não esperava que o protagonista descesse e lhe desse 666. Espero que isso seja algo bom. Assim, a batalha contra o protagonista será mais interessante. Afinal, você não pode deixar que o protagonista lhe dê a bênção dupla de corpo e alma, certo? Ye Bufan, que nos últimos 15 anos. Filho piedoso que nunca cuidou do túmulo dos pais, desceu da montanha, certamente seguirá o procedimento de visitar o túmulo. Então, de acordo com a trama do romance, seu próximo passo será ir ao edifício século para encontrar Liu Huiyuan. Pensando nisso, você imediatamente ordenou ao mordomo MN preparar o carro para ir ao edifício século. 10 minutos depois, um novo Rolls-Royce Phantom saiu lentamente do palácio nas nuvens. Liu Huiyuan, que antes estava com as pernas tremendo, ao ver você voltar, não pôde evitar um arrepio. O que você está fazendo aqui de novo? Sua confiança claramente não é tão forte quanto ontem. Você levantou seu queixo liso, brincou de forma provocativa. Parabéns, você acertou de novo. No entanto, Liu Huiyuan deu um passo para trás, evitando seu dedo, e gritou furiosamente: hoje não é o dia. O que eu devia da semana passada eu já paguei ontem. E daí? Você se sentou diretamente na cadeira da presidente Liu Huiyuan, estendeu a mão e a puxou para seus braços. Invadiu sem pudor. Ao mesmo tempo, Ye Bufan chegou cansado ao pé do edifício século, olhando para o alto prédio diante dele. Uma onda de ambição surgiu em seu coração. Após algumas perguntas simples ao longo do caminho, Ye Bufan já tinha uma ideia da identidade de Liu Huiyuan, a famosa beleza gelada da cidade de Jiangnan, a CEO executiva do grupo Liu. Não é à toa que é o meu principal alvo, o mais importante forno. Com uma identidade tão nobre, quando eu levar minha grande esposa para fora, não vou perder prestígio. No futuro, ela pode ser minha esposa exemplar. Pensando nisso, Ye Bufan mal podia esperar para ver Liu Huiyuan. No entanto, ele ainda não tinha entrado no prédio quando foi parado por alguns seguranças. Vá para o lado de quem coleta lixo. Não sujem os ladrilhos da nossa entrada. Ao ouvir isso, Ye Bufan sorriu friamente por dentro. Coisas que olham os outros com desprezo. Agora me desprezam. Quando sua presidente se tornar minha mulher, então vocês vão me bajular. Ele tirou um pedaço de papel amassado. Eu sou o noivo da sua presidente, Liu Huiyuan. Este é o nosso contrato de casamento. Digam a ela que eu vim procurá-la. O noivo da presidente Liu. Ao ouvir isso, alguns seguranças riram como porcos. Quanto álcool falsificado você bebeu para se atrever a sonhar assim? Pegar um pedaço de papel rasgado e dizer que você é o noivo da presidente Liu. Eu também poderia dizer que sou o noivo da grande estrela Yan Roshi. Se você quer sonhar, vá sonhar em outro lugar e não atrapalhe aqui. Mas Ye Bufan não ficou nem um pouco irritado com essa zombaria. Em vez disso, ele sorriu levemente. Desculpe, Yan Roshi também é minha noiva. Mas agora eu preciso encontrar Liu Huiyuan. Se vocês não acreditam, tudo bem. Assim que eu a encontrar, poderei provar para vocês. Alguns seguranças ficaram tão divertidos com suas palavras que quase caíram. Este é o melhor piada que ouvi este ano. Garoto, embora você tenha me contado uma piada, eu estou muito feliz. Mas eu não gosto do seu comportamento exagerado. No escritório do presidente, você, que está atrás de Qixuanjiu, apoiando-a e defendendo-a, com um sorriso divertido, através da janela de vidro, observando claramente tudo o que acontece lá embaixo. Com o aumento do seu nível, sua capacidade de percepção também aumentou consideravelmente. Ver essa distância é muito fácil para você. Mesmo sem ouvir a conversa das pessoas lá embaixo, você pode deduzir. Aquele que parece causar uma escuridão repentina deve ser o protagonista do romance, Ye Bufan, cabelo desgrenhado, com o rosto todo sujo de poeira. Suas roupas estão tão lavadas que ficaram brancas. Até seus sapatos estão tão ruins que quase mostram os dedos dos pés. Um clássico disfarce de porco para enganar o tigre. Como se estivesse dizendo a todos que o veem. As pessoas rapidamente vão até ele para zombar um pouco, para que ele possa se envergonhar.
De acordo com a trama original do romance, quando Ye Bufan estava se envolvendo com os seguranças, você encontrará Liu Huiyuan descendo para resolver algumas coisas. Liu Huiyuan, ao ver o contrato de casamento em suas mãos, não negou e o levou para cima. Naquele momento, Ye Bufan sorriu levemente para alguns. Os seguranças deixaram um perfil elegante. No dia seguinte, ele se tornou o chefe dos seguranças. Pode-se dizer que a pressão era intensa. Mas, neste momento, Liu Huiyuan ainda estava trabalhando com você. Naturalmente, ela não poderia descer para ajudar Ye Bufan. Então, ele ficou sem saber o que fazer após terminar sua fala. Felizmente, nesse momento, uma mulher sem expressão saiu. Capitão. Alguns seguranças a viram e rapidamente a cumprimentaram respeitosamente. Esta mulher foi designada por você para Liu Huiyuan. Ela é uma das seguranças e também a capitã dos seguranças. Não se deixe enganar por ela ser mulher. Nenhum dos seguranças a desrespeita. Com uma mão, ela pode derrubar todos os homens do time de segurança. Vocês vão patrulhar em outros lugares primeiro. A segurança mulher dispensou alguns seguranças. Então, ela olhou para Ye Bufan. Você está procurando a Liu Zong? Sim. Ye Bufan explicou rapidamente. Eu sou o noivo dela, vim procurá-la. Ye Bufan, que ainda queria dizer algo, foi interrompido por uma segurança feminina. Em vez disso, ela tirou um celular e o entregou a ele. A Liu Zong não está disponível para receber visitas agora. Este é o número do escritório dela. Você pode ligar e falar com ela. Ye Bufan pensou um pouco. Ligar é melhor do que ficar esperando sem fazer nada. Então ele pegou o celular e fez a ligação. No escritório de Liu Huiyuan. Você estava se esforçando para conquistar Liu Huiyuan. O telefone na mesa estava tocando incessantemente. Normalmente, a secretária atende o telefone do escritório primeiro. Mas a secretária sensata já tinha saído para tomar café. Liu Huiyuan inicialmente queria ignorar o telefone. Mas você, de forma incomum, a fez atender o telefone. Isso deixou Liu Huiyuan, que estava se esforçando, claramente surpresa. Afinal, quando você veio ontem, não foi tão razoável assim. Eu claramente tenho uma ligação importante. Mas você a forçou a fazer uma performance comendo fruta do dragão. Isso quase fez com que um negócio importante falhasse. Ajustei minha respiração algumas vezes. Liu Huiyuan finalmente atendeu o telefone. Olá. Aqui é o escritório do presidente do grupo Liu. Eu sou Liu Huiyuan. Do outro lado da linha. Ye Bufan ouvia a voz suave e ofegante da mulher madura. Meus ossos derreteram. Minha grande esposa não é apenas bonita. Sua voz também é tão agradável. Eu realmente sou muito feliz por ter uma mulher tão perfeita. Por um momento, Ye Bufan ficou tão absorto, que até esqueceu o que estava fazendo. Ele segurou o telefone e ficou em silêncio por um bom tempo, até que a voz impaciente de Liu Huiyuan soou novamente. Ye Bufan finalmente voltou à realidade. Liu Huiyuan, eu sou seu noivo. Ye Bufan, noivo. Liu Huiyuan não conseguiu reagir a isso por um momento. Pensou que era uma ligação de telemarketing. Justo quando Liu Huiyuan estava prestes a desligar, Ye Bufan então explicou que ele era o noivo prometido por seus avós há 10 anos. E também mencionou a existência do contrato de casamento. Liu Huiyuan, ao ouvir isso, lembrou que o velho realmente havia mencionado isso algumas vezes antes. Mas justo quando Ye Bufan disse que estava lá embaixo, e que veio se preparar para se casar com ela. Do outro lado da linha, Liu Huiyuan soltou um suspiro suave. Em seguida, um microfone foi coberto. 2 sons indistintos começaram a ser ouvidos. Mas ainda assim, os ouvidos atentos de Ye Bufan conseguiram captar. Isso deixou Ye Bufan perplexo. Conseguiu ganhar 55 pontos de vilão. Ye Bufan não entendia o que estava acontecendo do outro lado, mas ainda se preocupava com o que estava acontecendo lá. Mas Liu Huiyuan, tentando parecer forte, mordeu o lábio e recusou Ye Bufan. Meu avô realmente me falou sobre isso. Mas sinto muito, eu não concordo com este casamento. Não posso me casar com você. Não há nada que eu possa fazer. E não falando sobre o fato de que não tenho nenhuma relação com este desconhecido. Não há nenhuma base emocional com o meu noivo. E quanto a esta pessoa atrás de mim, como ela poderia concordar em se casar com outra pessoa? Liu Huiyuan estava bem ciente. Mesmo que eu te rejeite de todas as formas, eu já me tornei sua propriedade. Afinal, ela tem plena consciência do seu terror. Como a protagonista bondosa e inteligente, ela não quer envolver essa pessoa desconhecida. E como responsável por tudo isso, você, neste momento, não pôde deixar de rir. Afinal, de acordo com o romance original, Liu Huiyuan, ao ver o contrato de casamento, concordou imediatamente em um casamento falso com Ye Bufan, para servir como um escudo contra a pressão dos pais para o casamento. Agora a trama mudou novamente. Ye Bufan ficou claramente surpreso ao ouvir isso. Não concordo. Você não quer assumir a responsabilidade? Justo quando Ye Bufan estava prestes a dizer algo a seu respeito, Liu Huiyuan do outro lado da linha apressou-se a explicar.
Eu não estou negando a responsabilidade. Apenas não há nenhuma base emocional entre nós. Para não desperdiçar o tempo um do outro, eu estou disposta a oferecer 2 milhões como compensação. Mas Ye Bufan definitivamente não aceitou isso. Ele deixou claro que tinha tempo de sobra. E ainda afirmou diretamente que só queria a pessoa, não o dinheiro. Liu Huiyuan ficou perplexa ao ouvir que a outra parte não entendia o recado. Ficou claro que ela não poderia se casar com ele. Se você acha que 2 milhões não são suficientes, eu posso adicionar mais 500 mil. Mas Ye Bufan respondeu com uma única frase. Não quero dinheiro, só quero a pessoa. Não há o que fazer. Liu Huiyuan é, sem dúvida, a mais importante entre todas as suas fornalhas. A mais importante de todas. E, além disso, deve estar em primeiro lugar na ordem de coleta. Por isso, ele não pode desistir. Então, ele usou o fato de que seu mestre o salvou. Falar sobre o avô do outro lado. Foi meu mestre quem salvou sua vida, naquela época. E ainda deu 10 anos de vida ao seu avô. Isso pode ser medido em dinheiro? E eu sou muito talentoso. Seguindo-me, Liu Huiyuan, você nunca sairá perdendo. Quando chegar a hora que seu avô teve a última extensão de vida, eu ainda posso continuar a estender para ele. Posso fazer ele viver mais 10 anos, se quiser. Ao ouvir isso, Liu Huiyuan já estava furiosa. Mais uma vez, retribuindo a gratidão. Esta pessoa atrás de mim também estava retribuindo a gratidão há 2 meses. Mas ele salvou toda a família aqui dela. E ainda usou os melhores medicamentos para curar o velho doente. O velho na cama foi curado da raiz de sua doença. Em comparação, as ações de Ye Bufan são ainda mais desprezíveis. Favorabilidade de Liu Huiyuan em relação a você mais um. Você, que estava batendo estacas, de repente parou. Não esperava uma surpresa tão agradável. Agradeço ao grande apoio do protagonista masculino. Faltam apenas 2 pontos de afinidade. Sua noiva, a Bela de Gelo. Eu posso conquistar isso completamente. Por outro lado, Liu Huiyuan na minha frente estava com o rosto vermelho e o pescoço grosso de raiva. Eu não estou negociando com você. 2 milhões e 500 mil é a melhor oferta que posso fazer. Daqui a 1 hora, estarei no saguão com o cheque. Se você estiver disposto a trocar pelo contrato de noivado, então troque. Se não quiser, então fique com esse pedaço de papel inútil. Depois de dizer isso, desligou o telefone. Essa cena imediatamente te divertiu. Não é à toa que ela é a grande protagonista de um romance leve e divertido. Essa atitude arrogante. Não é só com ela, é assim com qualquer um. Isso também confirmou suas suposições internas. Mesmo que o protagonista seja incrível, mesmo que tenha um grande harém, ainda precisa conquistar a protagonista ativamente. Não existe a situação em que a protagonista vê o protagonista e se sente obrigada a se oferecer. Você finge que não sabe de nada. Em seguida, você expressa sua dúvida. Como assim? É o noivo de infância da senhorita Liu que veio à porta. Liu Huiyuan, de joelhos, imediatamente ficou nervosa. Não pense besteiras. Ele não tem nenhuma relação comigo. Eu nem o conheço. Muito menos me casar com ele. Observando a nervosa Liu Huiyuan. Você não pôde deixar de acelerar seus movimentos. Então eu realmente preciso te recompensar. Isso deixou Liu Huiyuan bastante irritada. Mesmo que seu corpo não parasse de tremer. Ela também xingou com raiva. Eu não posso te amar. E ainda insistiu para você ir embora. No entanto, no momento seguinte, ela te molhou todo. Lá embaixo, Ye Bufan também ficou perplexo com Liu Huiyuan. Como sua primeira noiva já teve um revés logo após descer da montanha. Isso não é como ele imaginava. Ele, relutante, pressionou o replay no celular e ligou de volta. O telefone do escritório de Liu Huiyuan tocou novamente. Mas ao ver que era o mesmo número de antes, Liu Huiyuan simplesmente decidiu ignorar. Mas você atendeu com um sorriso malicioso. Também colocou o microfone na mesa. O que você está fazendo? Não pode ir lá. Ye Bufan, lá embaixo, estava batendo o pé de raiva. Você deixou Ye Bufan confuso. Conseguiu roubar 55 pontos de vilão. Você deixou Ye Bufan confuso. Conseguiu roubar 66 pontos de vilão. Você está se divertindo cada vez mais. O jovem lá embaixo estava cada vez mais confuso. Por que essa voz soa tão familiar? Parece um pouco com a voz da professora Kang. Droga! Não pode estar fazendo aquilo, né? Como minha noiva. Ela deve ser uma mulher que considera a castidade como algo mais importante que a vida. Mesmo que ela não me aceite por enquanto, não seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ela deve estar muito ocupada com o trabalho. Por isso, está um pouco ofegante. Liu Huiyuan ainda não disse nada. Ye Bufan até encontrou uma razão para se convencer. Em seguida, desligou o telefone. Decidiu esperar aqui para que Liu Huiyuan explicasse tudo pessoalmente. Mas como Liu Huiyuan apenas deixou Ye Bufan esperando lá embaixo por 1 hora, você sente que foi desprezado por ela. Em um acesso de raiva, a puniu por 3 horas inteiras. No final,
após o trabalho. Liu Huiyuan sentiu como se seu corpo estivesse prestes a se desintegrar. Ela nem tinha mais forças para te xingar. Apenas te olhava com raiva. Você olhou para aqueles olhos cheios de mágoa. Não pôde deixar de sentir um pouco de pena. Então, soltou o pé que estava brincando e disse em tom de brincadeira: hoje você se saiu bem no trabalho. Vamos almoçar para comemorar um pouco. Quem diria que a Liu Huiyuan, que estava tão encantadora há pouco, de repente se tornaria fria e te rejeitaria. Isso te deixou furioso. Você deu um tapa direto em seu bumbum empinado. Endireite sua postura. Você ainda não terminou o trabalho hoje. Se você não me acompanhar para almoçar, então continue trabalhando. Liu Huiyuan também não esperava que você ainda tivesse forças. Ela só pôde baixar a cabeça orgulhosa e concordar em te acompanhar para almoçar. Não havia o que fazer. Ela temia que, se continuasse trabalhando, eu realmente posso morrer aqui. O sol do meio-dia queimava a terra. Com a cabeça cheia de suor, Ye Bufan sentia seu coração cada vez mais frio. Como Liu Huiyuan ainda não desceu? Porque toda vez que atendo o telefone, do outro lado sempre saem aqueles sons estranhos? Não pode ser que ela esteja no sofá do escritório com outra pessoa, na mesa, ou na janela, sei lá. Devido à escassez de materiais de estudo, Ye Bufan já não conseguia imaginar mais nada. Se não fosse por esse grupo de seguranças o encarando ferozmente, ele já teria corrido até lá para perguntar. Justo quando Ye Bufan estava prestes a atingir seu limite de paciência, Liu Huiyuan finalmente saiu do prédio. No momento em que viu Liu Huiyuan, Ye Bufan decidiu que nesta vida ele precisava tê-la. Ela era realmente linda demais. Aquela face delicada, a aura extraordinária. É que esses passos estão um pouco vacilantes. Como esperado, ela estava trabalhando no escritório agora há pouco. Todos estão exaustos. Pensando nisso, Ye Bufan rapidamente arrumou seu cabelo bagunçado, mostrando um sorriso que ele achava charmoso. Sorriso pronto para se aproximar e cumprimentar. Mas antes que pudesse chegar perto, foi mal interpretado por Liu Huiyuan. Segurança. Peça ao pessoal de logística para trazer alguns materiais recicláveis para este senhor. Vendo que Liu Huiyuan também o confundiu com um catador de lixo, Ye Bufan ficou extremamente constrangido. Apressadamente, ele tirou a certidão de casamento e explicou. Liu Huiyuan, eu não sou um catador de lixo. Eu sou seu noivo. Ao ouvir isso, o rosto de Liu Huiyuan ficou sombrio. Ela havia mandado alguém embora da porta da empresa, para não prejudicar a imagem da sua empresa. E agora esse cara diz que é seu noivo. Isso não é um tapa na cara da Liu Huiyuan? Além disso, com a sobreposição dos múltiplos bufos anteriores, a simpatia de Liu Huiyuan por Ye Bufan caiu instantaneamente para o ponto de congelamento. Reconhecendo que a caligrafia no contrato de casamento realmente era do seu próprio pai, ela imediatamente tirou o cheque que havia preparado. Pare de gritar sem sentido. Eu já disse que não reconheço este contrato de casamento. Este é o cheque de compensação que eu estou te dando. Pegue e saia rapidamente. Mas Ye Bufan não estava disposto a desistir. Ele continuava a argumentar sem se dar por vencido. É porque os dois tiveram pouco contato. Assim que se conhecerem melhor, com certeza mudarão de ideia. Enquanto ele continuava a insistir, uma comitiva passou ao lado. Um novo Rolls-Royce parou em frente ao prédio. Quando a janela do banco de trás do carro desceu, Liu Huiyuan imediatamente jogou o cheque na cara de Ye Bufan. Não havia o que fazer. O homem do outro lado sorriu. O próprio destino dele esta noite era incerto. Depois de deixar para trás duas pessoas que não pertencem ao mesmo mundo, ele correu até o Rolls-Royce, abriu a porta do carro e entrou. Ye Bufan ficou furioso ao ver essa cena. Liu Huiyuan realmente deixou ele e entrou no carro de outro homem. Como ela pode me trair? Ela é a minha noiva. Ye Bufan. Furioso, ele rasgou o cheque em pedaços. Você deixou Ye Bufan furioso. Conseguiu roubar 66 pontos de vilão. Ao ouvir o som do sistema, você também ficou feliz. Isso já começou a acumular pontos de vilão. Parece que qualquer ação que brinque com o protagonista pode gerar pontos de vilão. Então, a partir de agora, eu terei muito o que fazer. Ele imediatamente começou a verificar as propriedades do oponente. Nome: Ye Bufan. Destino celestial: 97896 Reino. Pico da classe Shu. Habilidade: habilidade médica de nível 4, habilidade de punho de nível 4. Ao olhar assim, o nível de Ye Bufan era igual ao seu. As habilidades também eram bastante comuns. A ameaça que ele representava para si mesmo era bastante limitada. Querer segurar a carta na manga diretamente era absolutamente impossível. Mas agora, matá-lo seria muito arriscado. Embora no roteiro do romance, meu personagem até o final não. Bufan também não quebrou o nível da Terra. Mas é bem conhecido que os protagonistas têm um halo de protagonista. Estar em estado de quase morte e ativar habilidades especiais é normal. Se eu agir imprudentemente e não o matar, em vez disso, posso ajudá-lo a quebrar ou causar um efeito desconhecido. Isso seria um grande prejuízo.
Melhor deixá-lo se mexer por um tempo, até que eu tenha força suficiente para esmagá-lo. Ou quando eu encontrar uma oportunidade perfeita. Então será tarde demais para matá-lo. Além disso, a sorte e destino de Yebufan são irregulares. E o valor do vilão que eu capturei antes, somando, dá exatamente 100 mil. Isso mostra que o valor do vilão é a sorte e destino que eu roubei. Essa nova propriedade pode ter outros efeitos no futuro. Yebufan ainda tem tanta sorte e destino sobrando. Eu ainda posso, durante esse tempo, roubar lentamente o valor do vilão dele. Depois de pensar muito, você decidiu primeiro alimentá-lo como um porco. Ao pensar nisso, você deu um tapa na coxa de Liu Huiyuan, que acabará de entrar no carro. Liu Huiyuan deu um tapa na coxa. Liu Huiyuan, irritada, arregalou os olhos. Ao ver isso, você a deu outro tapa. E ainda ameaçou que, se ela não lhe desse, a puniria fazendo-a trabalhar aqui. Liu Huiyuan percebeu que você não estava brincando. Ela só pôde aceitar, mordendo os lábios. Ela ainda não sabia que já estava sendo manipulada por Yebufan. Assistindo a essa cena, Yebufan estava ainda mais irritado que Liu Huiyuan. Você deixou Yebufan com tanta raiva que seus dentes doíam. Conseguiu roubar 66 pontos de vilão. Ao mesmo tempo, uma nova esperança acendeu-se no coração de Yebufan. Esse homem estava tratando Liu Huiyuan como se a chamasse à sua vontade. E Liu Huiyuan também não estava tratando bem esse homem. Portanto, ela definitivamente não gostava desse homem. Com certeza não estava envolvida com ele. Mesmo que agora ela tenha entrado no carro dele, foi forçada. Ela deve ter suas próprias razões. Desde que você converse com ela de forma clara, ajudá-la a resolver seus problemas certamente a impressionará. Fazer com que ela volte a ser a mulher que era. Justo quando Yebufan estava empolgado com seus pensamentos, o Rolls-Royce Phantom já havia começado a se mover suavemente. Então ele rapidamente o seguiu, preparando-se para encontrar uma oportunidade de ver Liu Huiyuan a sós, perguntar claramente sobre suas dificuldades e ajudá-la a resolver seus problemas. E, de quebra, protegê-la. Assim que esse homem ousar forçá-la a algo, ele poderia ser o herói que salva a donzela. Por outro lado, dentro do carro, Liu Huiyuan estava massageando o ombro de Wang Hai, observando de perto seu perfil atraente. Ela sentia seu coração disparar e seu rosto ficar cada vez mais vermelho. Assustada, ela rapidamente virou a cabeça para não se deixar levar. Você não percebeu essa cena. Em vez disso, viu Yebufan fazendo parkour na calçada atrás. Ele estendeu a mão, pressionou o botão da janela e começou a se apresentar. Huiyuan, vejo que seu rosto está bem vermelho. Não precisa, apenas abra a janela para arejar um pouco. Liu Huiyuan não esperava que você notasse esse detalhe e pensasse nela. Por um momento, ela ficou um pouco surpresa. Você sorriu e a puxou para perto, envolvendo sua cintura fina. Usando a desculpa de estar um pouco frio, começou a se aproveitar. Liu Huiyuan desbloqueou uma postura mais íntima com você. Embora não estivesse acostumada com esse tipo de comportamento, ela não resistiu. No entanto, Yebufan, que estava fazendo parkour na calçada, viu essa postura íntima e quase colidiu com um poste de eletricidade. Você deixou Yebufan com tanta raiva que seu fígado doía. Conseguiu roubar 77 pontos de vilão. Você deixou Yebufan com tanta raiva que seus pulmões doíam. Conseguiu roubar 88 pontos de vilão. Durante todo o caminho, o som do sistema não parou, até que o Rolls-Royce parou em frente a um restaurante luxuoso. Foi então que o som do sistema finalmente se aquietou. Será que Yebufan finalmente entendeu? Não. Apenas porque este é um restaurante exclusivo para membros. Yebufan não pode entrar. Ele só pode esperar do lado de fora. Esse filho da mãe não vai aproveitar a oportunidade do jantar para tocar na minha noiva. Ainda bem que você e Liu Huiyuan entraram na sala privativa do segundo andar, perto da janela. Yebufan rapidamente correu para aquele lugar elegante, no matagal da área verde do lado de fora. Continuou a vigiar. Você também notou Yebufan com o canto do olho. Direto puxou Liu Huiyuan e a fez sentar no sofá de frente para ele. Você deixou Yebufan com tanta raiva que ficou com febre. Conseguiu roubar 66 pontos de vilão. Ouvindo aquele sinal sonoro novamente, você não pôde deixar de ficar feliz. Começou a brincar tocando o rosto suave de Liu Huiyuan. Senhorita Liu, vejo que você está com um rosto cansado. Não dormiu bem na noite passada, certo? Liu Huiyuan neste momento só quer te morder. Minha fadiga não é toda por sua causa. Ignorando o olhar assassino de Liu Huiyuan, você aproveitou a ajuda que ela te deu antes e começou a ter ideias para ela novamente. Também afirmou que aprendeu algumas técnicas. Com certeza ajuda a aliviar a fadiga. Liu Huiyuan, embora não acredite muito nas suas palavras vazias, ainda assim não recusou. Porque ela sabe que não pode te recusar. Você a segurou suavemente pelo rosto e lentamente se levantou. Do lado de fora, Yebufan viu essa cena e ficou tão irritado que rangia os dentes. Queria poder correr e rasgar essa pessoa imediatamente.
No entanto, ela podia sentir dois guerreiros que exalavam intencionalmente uma aura de nível misterioso guardando a porta. Embora estivesse confiante de que poderia derrotar esses dois, quando pensou que esse nível de batalha teria um alcance muito amplo, com medo de machucar Liu Huiyuan, além de expor sua força e afetar seu ar de mistério, decidiu se conter novamente, e planejou observar a situação antes de agir. Não havia como protagonista, é uma boa virtude saber quando salvar e esconder sua força. Você deixou Ye Bufan fervendo de raiva. Conseguiu roubar 77 pontos de vilão. Você ouviu essa estranha maneira de tomar. Ele também sorriu e continuou com o que estava fazendo. Ele mesmo disse que aprendeu as técnicas, não é conversa fiada. Ele já recebeu um prêmio de bênção antes. Ele conseguiu o nível 5. Aquela técnica é centenas de vezes mais profissional do que a dos massagistas de spa. As mulheres que experimentaram disseram que é maravilhoso, com seus toques e amassos. Liu Huiyuan sentiu seu rosto cada vez mais relaxado. Ela se recostou no sofá, relaxando completamente. O rosto inteiro. Você continuou a tocar seu pescoço pálido, erguido, cintura fina e quadris bonitos. Ao ver Liu Huiyuan com uma expressão de prazer, Ye Bufan deu um chute com raiva. Ele quebrou um tijolo no chão com o chute. Você deixou Ye Bufan com tanta raiva que seu fígado doía. Conseguiu roubar 77 pontos de vilão. Liu Huiyuan ficou assustada com o som e se sentou, saindo do estado de prazer. Recuperando-se, ela olhou para fora. O que foi aquele som lá fora? Você também fez uma pose e olhou. Era apenas um barulho vindo de longe. Ele puxou Liu Huiyuan e continuou. Liu Huiyuan também não pensou muito. Virou-se rapidamente e colocou aquele par de pés de seda negra na sua mão. Começou a aproveitar o seu. Ye Bufan no mato confirmou que os dois não perceberam o que estava acontecendo aqui. Foi então que saiu do mato. Mas ao virar a cabeça, parecia que ele percebeu algo. Não pôde deixar de se perguntar por que se escondeu antes. Ele claramente veio para proteger Liu Huiyuan. Como acabou parecendo um voyeur. Depois de ajustar sua mentalidade, ele olhou novamente para a posição da cabine e continuou a espiar de forma aberta. Você deixou Tu Bufan um pouco bravo. Conseguiu roubar 14 pontos de vilão. Com o passar do tempo, você percebeu que o valor de vilão que Ye Bufan estava oferecendo estava diminuindo. Não seria que ele já estava se acostumando? Parece que é hora de fazer algo novo. Justo nesse momento, o garçom bateu à porta do boxe com um carrinho de refeições. Você teve uma nova ideia. Soltando Liu Huiyuan, você se sentou à mesa. Ye Bufan lá embaixo também relaxou. Finalmente, não precisava olhar para sua noiva, sendo abraçado por alguém. O restante da refeição, comparativamente, ele aceitou muito melhor. Mas ele ainda relaxou cedo demais. Você usou a desculpa de que suas mãos estavam cansadas. E, abraçando Liu Huiyuan, começou a se alimentar. A primeira reação de Liu Huiyuan foi querer te lançar um olhar fulminante. Mas ao lembrar que você foi tão sério ao se alimentar, também era realmente muito confortável. Então, aquele chute feroz transformou-se em um olhar tímido. Levantou um pedaço pequeno e levou até sua boca. Você também o absorveu ativamente. Enquanto mastigava, não pôde deixar de elogiar. A comida da senhorita Liu é realmente deliciosa. Liu Huiyuan pegou outra uva. Ela a levou até a sua boca. Você a colocou na boca. E não se esqueceu de elogiar que as uvas da senhorita Liu também são muito boas. Do lado de fora, Ye Bufan, que estava na grama, viu essa cena. Ele ficou tão irritado que pegou a pedra que havia chutado. Ele começou a amassar os pedaços de pedra. Liu Huiyuan estava sentada de forma tão natural. Ela estava alimentando o homem em seus braços. Como isso é possível? Ela deve estar sendo forçada. Com certeza, esse homem tem algo sobre ela. Eu vou perguntar a ela assim que ela sair. E então, salvá-la da situação. Você deixou Ye Bufan um pouco bravo. Conseguiu roubar 77 pontos de vilão. Você estava desfrutando da comida que ela lhe oferecia, enquanto ouvia as recompensas do sistema aparecendo na tela. Era um momento muito agradável. Neste momento, Liu Huiyuan sentia o calor do peito atrás dela, aproveitando o que você fazia com ela por trás, na cintura e nas coxas. Uma sensação de conforto sem precedentes. Neste momento, o sabor da comida que está sendo colocada na boca já não importa. Finalmente, depois que você deu um pouco de afinidade aumentou. O vilão que foi tirado de o valor chegou a 10.000. Seu valor de vilão atingiu 10.000. Nova função ativada. Espiar o destino pode ser usado em protagonistas do destino cuja força abrangente atual seja inferior à sua. Após o uso, você pode monitorar suas ações em tempo real e conhecer aproximadamente seus próximos planos. Ao ouvir o som de notificação do sistema, você, imerso na experiência, também ficou atordoado. Acumular esse valor de vilão na verdade desbloqueou uma nova função. Enquanto comia um pedaço de cogumelo que lhe deu
olhando para, que estava um pouco entorpecido na grama lá embaixo. Usou a habilidade de espiar o destino. Em um instante, sua página do sistema ganhou uma nova opção de espiar. Deve ser a página de monitoramento. Nela, é monitorado em terceira pessoa. E na parte inferior da página de monitoramento, há uma breve descrição do próximo plano de. Depois, quando sair, eu definitivamente vou perguntar a ela sobre a situação. Ao ver esse efeito, você, empolgado, deu um beijo forte em. Antes, você tinha um leve receio de que Iebufan poderia fazer algo inesperado. Afinal, depois que você interveio na novela, a história posterior mudou. O comportamento de Iebufan também se tornaria incontrolável. E você só tem o roteiro até o ponto em que a novela foi finalizada. Você não tem ideia do desenvolvimento futuro de Iebufan e suas cartas na manga. Nem mesmo os 7 noivas de Iebufan você só conhecia 2. As outras protagonistas e coadjuvantes que ele conquistou. Na verdade, você não tem certeza se são as mulheres que Iebufan terá no futuro. E ainda menos certeza de quantas mulheres Iebufan não foram conquistadas por ele. E agora, com essa função, você não precisa se preocupar mais. Qualquer ação ou plano de Iebufan no futuro acontecerá bem debaixo dos seus olhos. Ele está destinado a ser apenas o porquinho que você cria. Justo quando você estava absorto em seus pensamentos, seu celular de repente tocou. O celular que você carrega só é conhecido por pessoas íntimas. Então você rapidamente ligou o celular. Parece que a remetente é Zhen Xian. Sua mente não pôde deixar de imaginar uma estudante universitária ingênua. Alguns meses atrás, depois de notar Zhen Xian com um valor de sorte, você imediatamente usou suas conexões para investigar toda a família dela. Descobriu que o pai dela estava internado. A causa da doença era lesão renal moderada. Se seguisse o tratamento conservador padrão, essa doença, se aguentar, pode ser adiada por mais de 6 meses. Como diz o ditado, desde os tempos antigos, o verdadeiro amor é muito enrolado. Somente as artimanhas são eficientes. Então você subornou diretamente o hospital. No mais recente relatório de exame do pai dele, a gravidade da lesão renal foi aumentada em 10 vezes. E notificou a família deles para imediatamente arrecadar dinheiro para a cirurgia. Caso contrário, o paciente estaria em risco de vida a qualquer momento. A situação financeira da família de Zhen Xian estava apenas na linha da sobrevivência. Eles não tinham condições de arcar com os custos exorbitantes da cirurgia. Ela e a mãe tentaram de todas as maneiras arrecadar dinheiro por toda parte. Os parentes, que normalmente eram próximos, começaram a evitá-lo. E foi exatamente quando ela estava prestes a cair em desespero que a sua aparição foi como uma chuva oportuna. Você não apenas transferiu seu pai para o melhor hospital da cidade, mas também trouxe o melhor especialista em doenças renais da cidade para atendê-lo. O sentimento de gratidão de Zhen Xian por você era algo que nem uma redação de 3.000 palavras conseguiria expressar. Ela ainda afirmou que faria qualquer coisa para retribuir sua bondade. Mas você não fez nenhum pedido. Em vez disso, ofereceu a ela um emprego como secretária, para que ela pudesse cuidar melhor da família. A mãe de Zhen Xian quase se ajoelhou diante de você na hora. Todos não podiam deixar de exclamarem que neste mundo havia pessoas tão boas como você. Assim, você conseguiu trazer Zhen Xian para a empresa. As coisas seguintes se tornaram muito mais simples, com suas constantes demonstrações de carinho, e sob o ataque daquela maldita charme. Em menos de 10 dias, Zhen Xian estava completamente rendida. Estou te enviando uma dupla bênção. Afinal, se há trabalho, a secretária faz, se não há, a secretária também faz. Mas, para ser justo, a Zhen Xian, que pode ser a protagonista, realmente é muito capaz. Em menos de um mês, ela já estava totalmente apta para o trabalho de secretária. Ela até pode te deixar como um chefe despreocupado. Não decepcionou suas semeaduras e esforços. Enquanto lembrava, você também não evitou mencionar Liu Huyan. Você começou a verificar o conteúdo da mensagem diretamente. Marido, hoje, na nossa escola, tem um cara muito irritante. Eu confessei meus sentimentos quando desci do prédio da empresa. Mas fique tranquilo. Eu não aceitei, então não se preocupe em interpretar errado, ok? Eu só amo você, e mais ninguém. Você sorriu e também respondeu a mensagem dela de forma séria. Embora você seja Yu, uma mulher ingênua e cheia de truques, isso não significa que você é um canalha que começa e abandona sem compaixão. Pelo contrário, cada mulher que te envia uma dupla bênção receberá seu verdadeiro amor. Todas as suas mulheres podem testemunhar isso. Depois de se tornarem suas mulheres, elas se responsabilizarão todos os dias. O índice de felicidade pode aumentar várias vezes em relação ao passado. Embora Zhen Xian já tenha rejeitado a declaração do Mosca, mas você ainda decidiu voltar para a empresa e confortá-la um pouco, aproveitando para lidar com as coisas acumuladas na empresa. Esta refeição também já está quase no fim. E Iebufan também pode esperar e preparar as coisas devagar depois. Pensando nisso,
você pegou um lenço com delicadeza e ajudou Liu Huyan a limpar o canto da boca. Senhorita Liu, eu ainda tenho algumas coisas para resolver, então vou embora. Neste momento, Liu Huyan tinha um olhar muito complexo. Ela sempre soube que você tem muitas mulheres e sempre odiou esse seu comportamento. Mas, por alguma razão, ela estava um pouco invejosa agora. Daquela mulher que faz você responder mensagens seriamente. Você também estava brincando nesse momento. Enquanto caminhava, você suspirou. Se este encontro pudesse terminar com um beijo de despedida, seria tão bom. Mas Liu Huyan levou isso a sério. Aquela mulher que antes só sabia te olhar com raiva. Neste momento, ela segurou seu rosto e deu um beijo. Do lado de fora, Ye Bufan viu essa cena. Ele saiu diretamente de um estado de apatia como se estivesse ressuscitando. Liu Huyan até se aproximou e beijou aquele homem. Ela com certeza foi coagida. Ela é minha noiva. Como poderia gostar de outro homem? Mais tarde, eu definitivamente vou procurá-la para esclarecer isso. Você deixou Ye Bufan mentalmente colapsado. Conseguiu roubar 6.666 pontos de vilão. Você, que acabou de sair da sala, também ficou chocado com isso. O grande valor de vilão te surpreendeu. Não esperava que esse beijo de despedida de Liu Huyan pudesse resultar em algo tão trágico quanto o protagonista indo ao cemitério errado. Em seguida, você entrou em um Rolls Royce e seguiu para a empresa. Liu Huyan, após retocar a maquiagem no banheiro, saiu do restaurante cercada por suas seguranças femininas. Ela ainda não tinha tido tempo de entrar no carro. Uma voz familiar a chamou. Ao se virar, viu que era Ye Bufan. Com as sobrancelhas franzidas, ela recuou meio passo, claramente desgostosa. Não há nada a fazer. Neste momento, Ye Bufan está em uma situação pior do que antes. Na frente da empresa. E ainda tem um forte cheiro desagradável de suor. Ao ver o olhar ainda mais desprezível de Liu Huyan, Ye Bufan se sentiu muito ferido. Seu movimento de recuar um passo é sério? Ye Bufan respirou fundo, tentando reprimir a tristeza. E começou a fazer uma série de perguntas mortais. Liu Huyan, qual é a sua relação com o homem com quem você acabou de jantar? Você foi coagida por ele? Por que você jantou com ele e ainda fez gestos tão íntimos? Quando Liu Huyan ouviu isso, seu rosto imediatamente ficou frio. Ela não respondeu à pergunta dele, mas questionou se ele estava seguindo. Ye Bufan parecia não entender o ponto dela, e continuou a questionar Liu Huyan. Se havia alguma prova nas mãos daquele homem, basta dizer a si mesmo que você pode ajudá-lo a resolver. Não esperava que, antes de terminar a frase, já fosse interrompido por Liu Huyan. Que tipo de coisa você é? Que direito você tem de difamar o Sr. Wang? O Sr. Wang é 1000 vezes melhor que você, não importa como. Ao ouvir esse título, Sr. Wang, Ye Bufan também ficou surpreso, e perguntou de qual família Wang era o Sr. Wang. Liu Huyan percebeu que esse Ye Bufan era apenas um cabeçadura. Nem sabia sobre a família Wang. Não pôde deixar de rir. Em toda Jiangnan, além da primeira família rica, o jovem mestre Wang Ai vai da família Wang. Quem mais se atreveria a carregar o título de Sr. Wang? A expressão de Ye Bufan naquele momento era horrível. Liu Huyan achou que ele estava com medo. Ela revirou os olhos. E, por fim, ainda o alertou. É melhor você não voltar a me incomodar. Caso contrário, quem vai se sentir mal sou eu. E quem vai se dar mal é você. Depois de dizer isso, ela não quis ficar mais um segundo. Ele se virou e entrou no carro. Ye Bufan segurou os punhos com força devido aos gases de escape do carro. Seu rosto ficou pálido. Isso não era o que Liu Huyan pensava, que ele estava assustado. Mas sim, ele ficou irritado com essa notícia. 15 anos atrás, seus pais morreram pelas mãos da família Wang. Ele não esperava que agora esse herdeiro da família Wang viesse roubar sua noiva novamente. O mais importante é que Liu Huyan parecia defendê-lo. Ao pensar nisso, seu rosto ficou tão feio. Parece que Hai também saiu do edifício Shiji antes. Será que, antes disso, ele estava no escritório de Liu Huyan? Será que os sons que Liu Huyan fez foram causados por ele? Embora Ye Bufan quisesse muito dizer a si mesmo que tudo isso eram apenas suposições, mas tudo o que aconteceu foi tão coincidente. Nesse momento, ele ficou completamente furioso. Pequena família Wang, você já tem seu caminho para a morte. Originalmente, desci a montanha para eliminar a família Wang facilmente. Então hoje, vamos primeiro eliminar Wang Hai, o segundo herdeiro, e coletar um pouco de juros. Quando Liu Huyan for salva, certamente ficará grata por ter se apaixonado por si mesma. Ao pensar nisso, um olhar cruel passou pelos olhos de Ye Bufan. Dentro do carro Rolls-Royce. Você assistiu a tudo isso pela página do sistema e sorriu. De fato, a decisão que Ye Bufan tomou foi quase a que você previu. Mas você não ficou nem um pouco preocupado. Com a força atual de Ye Bufan, é completamente impossível que ele te mate à força. Na verdade, posso aproveitar essa oportunidade para testar a profundidade de Ye Bufan.
e levar esse sujeito para a armadilha que preparei. Já que a trama do protagonista foi destruída por mim, então vou criar a trama para o protagonista. Em breve, o Rolls-Royce parou em frente ao prédio mais alto da cidade de Jiangnan. O anterior estava obcecado em adular Liu Huyan, deixar este grupo brilhante em uma bagunça total, e até fazer com que a família Wang quase perdesse o título de primeira família de Jiangnan. E depois que você atravessou, neste período de 6 meses, fez o valor de mercado do grupo brilhante multiplicar várias vezes. O título da família Wang como a primeira família de Jiangnan tornou-se ainda mais inabalável. Ainda não havia subido os degraus. Uma figura ágil se aproximou. Era a competente secretária Zhen Xian. Ao se encontrar, ela pulou em seus braços e fez uma brincadeira fingindo ciúmes com você. O Sr. Wang, tão ocupado, finalmente decidiu voltar à empresa. Desde que enganou a pessoa a entrar na empresa e a explorou, e ainda fez trabalhar como um burro, enquanto você se comportava como um patrão despreocupado, saindo para flertar. Você também sorriu. Com ternura, a abraçou e deu um beijo profundo. E ainda brincou dizendo que não queria ser um burro de carga. Considere isso como o último beijo de despedida. Você também não se importa de brincar com as mulheres da casa. Mesmo que você tenha um pequeno acesso de raiva de vez em quando, você ainda acalma. Isso também adiciona um pouco de charme à vida. Claro, se realmente te deixarem irritado, então a disciplina da casa será aplicada. Antes, já havia mulheres. Ao entrar em casa, percebi que você estava cercado por mulheres. Elas insistem que devem ser a única amada. Você a educou com firmeza durante toda a noite. Desde então, ela nunca mais fez birra. Em vez disso, ela começou a procurar por companheiras. Olhando para Zhen Xian à sua frente, ela ainda tem a aparência de uma pequena ave dependente. Você já sabe o que ela está pensando. Justo quando você estava segurando seu rostinho, preparando-se para dar mais um beijo em seus lábios de cereja. Nesse momento, um aviso do sistema soou. Você fez Lin Roshen sentir ciúmes. Você conseguiu roubar 11 pontos de vilão. Você ficou atordoado. E você roubou mais pontos de vilão. E Ebofa não está comendo de graça enquanto pergunta sobre si mesmo? Está perguntando sobre suas próprias notícias? Então você percebeu. O protagonista desta vez não é Ebofa, mas sim Lin Roshen. Será que há outros protagonistas neste mundo? Sua percepção aguçada rapidamente notou. Na última fileira de um ônibus do outro lado da rua, um homem usando óculos e com sinais de calvície estava te encarando ferozmente. Nome: Lin Roshen. Sorte do destino: 29.989. Zhen Xian esperou um pouco, mas não recebeu seu beijo carinhoso. Ela se virou e, seguindo seu olhar, também notou Lin Roshen no ônibus. Então ela começou a falar sobre a origem dessa pessoa. É aquele cara irritante, que acabou de correr até a porta da empresa para se declarar para mim. Ele é meu colega de classe da faculdade. Nossa relação sempre foi bem mediana. Apenas ele frequentemente é excluído. Eu sinto pena dele, de vez em quando, falo algumas palavras em sua defesa. Ontem, em uma festa realizada na escola, ele foi humilhado publicamente. Sua namorada, que ele bajulava, ainda o dispensou diretamente. Eu ainda ajudei ele com algumas palavras e lhe dei um pouco de dinheiro. Não esperava que ele fosse ingrato. Ele ainda ficou me importunando, insistindo em se declarar para mim. Isso é realmente odioso. Mas, querido, fique tranquilo. Eu já o recusei de forma firme e clara. Ao ouvir essa história, você não pôde deixar de rir. Em seguida, peguei o rostinho da Zhen Xian e a beijei várias vezes com carinho. Você deixou Lin Roshen com inveja, ciúme e ódio. Conseguiu roubar 17 pontos de vilão. Na festa, ele foi humilhado de várias maneiras pela ex-namorada com outras pessoas. Mas uma luz branca estendeu a mão para ele. Depois, ele despertou seu poder especial para perseguir essa luz branca, fazendo sua ex-namorada se arrepender por toda a vida. É definitivamente o começo de uma história emocionante. O problema é que a luz branca foi interceptada por você. Antes, você estava caçando a protagonista e a outra. Na verdade, você já sentia que este mundo não deveria ter apenas um protagonista, que é Ebufan. Não esperava encontrar um novo protagonista novamente. Parece que antes, ao escolher o destino, após escolher a rota de enfrentamento, o desenvolvimento do mundo também deve ter incorporado outras novelas de sucesso, aumentando assim a dificuldade. Embora Lin Roshen não tenha um nível, ele só tem uma estranha habilidade de pesquisa. Ele deve ser um protagonista do tipo pesquisador. No momento, ele não representa nenhuma ameaça para você. Mas quem sabe o que acontecerá no futuro? Antes, você foi massacrado 9 vezes. E não é que você nunca tenha encontrado protagonistas semelhantes. Já que é um vilão, todos os protagonistas serão seus inimigos. Você não vai ter compaixão. Mas ao mesmo tempo, pensar em matar Lin Roshen tão facilmente é muito precipitado. Então, decidi colocar nele a habilidade de espiar o destino. Decidi também incluí-lo no cercado.
Com o início do ônibus, Lin Hoshin escapou da primeira onda de devoração. Ele só perdeu algumas dezenas de pontos de vilão. No entanto, ele já está destinado a não escapar das suas garras. Preparar-se para conhecê-lo melhor. Depois, planejar a criação de porcos de forma científica e razoável. O próximo plano de Lin Hoshin no sistema é ir encontrar um amigo para jantar. O valor de referência não é grande, mas com suas conexões e sistema de informações atuais, você pode investigar diretamente seus dados e situação atual. Pensando nisso, você abraçou Zhen Xian e entrou no edifício brilhante. As funcionárias ao longo do caminho olhavam para Zhen Xian, com olhares que expressavam inveja e ciúmes. Não há nada a fazer, quem mandou você ser um hormônio ambulante? Aquela maldita atração é realmente poderosa demais. Se Zhen Xian pudesse absorver pontos de vilania delas, isso com certeza seria milhões em minutos. Zhen Xian não está nem um pouco ciumenta. Ao contrário, ela está bastante satisfeita. Quanto mais excelente Wang Hai for, melhor será seu gosto. Quando o elevador chegou ao escritório do presidente no andar superior, na porta já havia uma cena encantadora esperando há muito tempo. São os 3 gigantes da empresa: o diretor de recursos humanos, o diretor financeiro e o diretor de vendas. Este é um grupo de irmãs trigêmeas excepcionais que são idênticas, com rostos bonitos e expressões sedutoras. Um par de olhos em forma de fênix que são extremamente cativantes. Cada sorriso e cada olhar são cheios de charme, fazendo a imaginação fluir. A silhueta voluptuosa envolta em trajes profissionais faz qualquer homem desviar o olhar com elegância. Uma das beldades, a da esquerda, lançou um olhar sedutor e disse: "Amor, é hora do nosso jogo com prêmios novamente." A da direita, mexendo no cabelo, disse: "Adivinha quem somos nós?" A do meio, com um ombro à mostra, disse: "Se você adivinhar certo, nós te recompensamos. Se errar, você nos recompensa." Isso pode te deixar preocupado. As 3 irmãs eram como se estivessem coladas uma à outra. Se você não identificar as 3 irmãs pela marca de nascimento, será difícil distinguir quem são as 3 irmãs. Então você as pegou e as trouxe para o escritório. Depois, você as segurou para identificá-las pela marca de nascimento. Você é Xuanhan. Você é Youron. Você é Yuli. Amor, o que é isso? Zhou Xuanhan soltou um resmungo e se desvencilhou da sua mão. Ela se sentou na mesa e levantou o pé de meia preta, te dando um chute. Amor, isso não é um bom hábito, viu? Zhou Youron imitou e até chutou mais forte. Amor, você é tão malvado. Zhou Yuli foi ainda mais direta e chutou seu ponto fraco. Vocês são muito cruéis. Vocês me machucaram, e você finge estar preocupado. Enquanto isso, você começou a brincar com os pés bonitos de meia preta das 3 irmãs. Em seguida, você começou a trabalhar como um lobo faminto, lidando com 1001 coisas. Zhou Xuanhan, Zhou Youron e Zhou Yuli. Este grupo de irmãs trigêmeas incríveis. Todos são alunos excepcionais da Aval que voltaram do exterior no mês passado. Possuem vários mestrados em administração, finanças e recursos humanos. Têm vários diplomas de mestrado. Publicaram vários artigos profissionais. Se nada der errado, as 3 irmãs com valor de sorte devem ser o braço direito e o coração de algum futuro protagonista masculino. Infelizmente, você os interceptou antes. Naquele momento, as 3 irmãs que acabaram de voltar ao país estavam procurando emprego. Devido às suas boas condições, suas exigências eram bastante absurdas. Ao ver as 3 irmãs, você sorriu levemente. Você enganou a empresa com altos salários, altos cargos e ótimos benefícios. Em seguida, usou táticas de coerção e sedução. Depois, foi um sucesso total. No final, ficou provado que seu sacrifício não foi em vão. O esforço valeu muito a pena. As 3 irmãs não só trouxeram bênçãos e recompensas para você, como trouxeram seus talentos para a empresa. Também fizeram os 3 departamentos importantes da empresa decolarem. A eficiência e o desempenho aumentaram significativamente. Claro que o que mais te faz sonhar é a combinação das 3 irmãs. Juramento do Jardim das Ameixeiras. Os 3 heróis lutam contra Lu Bu. Justo quando você estava prestes a fazer uma onda de 3 heróis lutando contra Lu Bu, de repente, a guarda-costas feminina entrou correndo pela porta. As 3 irmãs não só trouxeram bênçãos e recompensas para Wang Hai. Depois de trazer seus talentos para a empresa, elas também fizeram os 3 departamentos importantes da empresa decolarem. A eficiência e o desempenho aumentaram significativamente. Claro, o que mais obceca Wang Hai é a habilidade combinada das 3 irmãs. Juramento de Irmandade de Pêssego. 3 heróis contra Lu Bu. Vocês não deveriam fazer barulho agora. Ao lado, Zhen Xian não conseguiu suportar a cena desagradável. Marido, você não vem à empresa há vários dias. Há muitos documentos importantes na empresa esperando por você. A confirmação de alguns grandes pedidos do setor de vendas. Algumas transferências de grandes quantias do setor financeiro. Ajustes em alguns cargos importantes de recursos humanos.
Todos precisam da sua assinatura. As três irmãs Zou. É verdade. Não há pressa nenhuma. Vamos primeiro tratar dos assuntos sérios. 1. Xian está certa. Wang Hai soltou os pés bonitos e elegantes. Ele abraçou Zhen Xian e se dirigiu às trigêmeas. Vocês três, estudantes de alto nível que voltaram do exterior, ainda não têm a determinação de carreira da Xian. Ainda querem recompensas. Hehe. Agora. Veja como eu vou punir vocês, acreditem. Vão pegar todos os documentos e segurá-los para eu ver. Eu agora vou tratar de assuntos sérios. Ha 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 ha. As trigêmeas riram tanto que quase perderam o equilíbrio. Elas se aproximaram, pegaram os documentos da mesa e voltaram, segurando-os na frente de Wang Hai. E, de quebra, começaram a ajudá-lo a tirar a roupa. Zhen Xian, nos braços de Wang Hai, ficou atordoada. E só então percebeu que parecia estar como um tigre entre ovelhas. Marido. Seu idiota. Três irmãs Zou. Venham me salvar. Ah! Esses documentos assinados por Wang Hai foram revisados várias vezes por todos os departamentos. E, em seguida, entregues a Zhen Xian para uma confirmação cuidadosa. Não podem estar errados. Portanto, Wang Hai não precisa se preocupar em olhar os detalhes. Ele só precisa assinar e saber que isso está acontecendo. Enquanto assina o contrato, ele lida com assuntos sérios. Wang Hai, multitarefa. Estava muito confortável. Algumas horas depois, as 5 rodadas terminaram. 5 pessoas estavam sentadas no sofá, bebendo chá quente e comendo doces, enquanto revisavam o trabalho que acabaram de fazer. Toque, toque, toque. Nesse momento, um barulho de batida na porta soou. As pessoas trocaram olhares. Então, Wang Hai, o maior executivo, foi mandado abrir a porta. Do lado de fora estava o gerente de segurança da empresa de Wang Hai. O que aconteceu? Senhor Wang. Alguém lá embaixo está ligando. Na verdade, havia uma pessoa querendo entrar na empresa para procurar Hai. Sem agendamento. Os seguranças, naturalmente, não permitiram. Resultado. A pessoa começou a forçar a entrada. Os seguranças altos e fortes da empresa não conseguiram resistir a um golpe dele. Neste momento, estavam quase entrando no elevador. As seguranças femininas que Wang Hai trouxe estavam sempre protegendo Wang Hai no último andar. E, sem a ordem de Wang Hai ou em caso de perigo mortal, não se pode agir de qualquer maneira. Não obedece às ordens do gerente de segurança. Sem tradução necessária. No geral, embora a pessoa estivesse usando uma máscara preta, eu sinto que ele deve ser o mendigo que você pediu para todos nós ficarmos atentos no grupo da empresa esta manhã. Oh! Ao ouvir isso do gerente de segurança, Wang Hai ficou surpreso. Para reduzir a chance de alguém fazer com que Ebufan se passasse por um idiota. Sem tradução necessária, ele enviou a foto de Ebufan para o grupo da empresa pela manhã, e também para outras grandes famílias que tinham conflitos com Ebufan. Será que esse cara apareceu? Ao abrir a página de monitoramento do sistema, de fato, viu que Ebufan estava causando estragos no saguão lá embaixo. Wang Hai estava planejando esperar até a noite para passear por uma rua deserta, para criar uma oportunidade de ser atacado. Não esperava que esse cara viesse até ele por conta própria. Ele realmente é decisivo e implacável. No entanto, considerando o nível educacional de Ebufan, que não completou o ensino fundamental, e sua raiva crescente, saber que ele está usando uma máscara já é algo bom. Um plano mais detalhado. De fato, é um pouco difícil para ele. Protagonista. Na maioria das vezes, é o protagonista que derrota o vilão com seu brilho. Se Wang Hai não tivesse recebido o sistema de bênçãos do vilão, hoje, provavelmente, será mais azar do que sorte. Mas, agora, bem, Ebufan já está aqui. Na verdade, isso facilita as coisas para Wang Hai. Ele se espreguiçou. Preparou-se para avançar com o próximo plano. Voltando para o quarto. Depois de se vestir com a ajuda das 4 belas, Wang Hai pegou o telefone e ligou para outra bela. Alô? Linda Shu. Alguém está planejando assassinar o marido. Venha rápido para o edifício brilhante. Proteção. Wang Hai, cercado por 4 belas e um grupo de seguranças, pegou o elevador descendo. Chegou ao primeiro andar. Assim que saiu do elevador, viu Ebufan derrubar o último segurança de forma impressionante. Neste momento, ele nem havia trocado a roupa que estava suja. Era apenas uma máscara preta cobrindo a metade inferior do rosto. Desde que não seja uma pessoa tola, todos conseguem reconhecê-lo. Mas na história, quase todos os protagonistas acham que, usando uma máscara, ninguém os reconheceria. Portanto, isso é bastante razoável. Ao ver Wang Hai saindo do elevador, Ebufan imediatamente fixou o olhar nele. Embora Wang Hai estivesse acompanhado por 2 guarda-costas de alto nível, ele estava confiante. Mesmo enfrentando essas duas, ele poderia rapidamente eliminar Wang Hai. Neste momento,
O salão estava cheio de funcionários confusos. Todos estavam curiosos, observando a situação. O presidente chegou. Não se sabe quem gritou. E a multidão virou os olhares na direção de Wang Hai. Todas as funcionárias apaixonadas. Tinham os olhos brilhando. Uau! Há quanto tempo não vemos nosso presidente? O senhor presidente ficou ainda mais bonito. Irmã Zhan. Apenas algumas horas atrás. O presidente acabou de passar por aqui a caminho do andar de cima, certo? Você não prestou atenção nenhuma no grande presidente. Você não entende. O mestre do nosso presidente. A cada minuto, a cada segundo, ele fica mais bonito de maneira diferente. Agora ele está um pouquinho mais bonito do que algumas horas atrás. Nesse momento, um funcionário que costuma ser bajulador percebeu que Ye Bufan estava olhando para Wang Hai com uma expressão assassina. Imediatamente se aproximou para proteger seu chefe lealmente. Senhor Wang, o alvo desse garoto parece ser você. Você deve ir rápido. Eu vou te cobrir. O quê? Essa pessoa quer machucar nosso presidente. Um grupo de bajuladores, ao ouvir isso, todos arregaçaram as mangas e se colocaram na frente de Wang Hai. Nosso presidente Wang é tão sábio e poderoso. Nós nunca permitiremos que alguém o machuque. Se você quiser atacar nosso presidente, primeiro você terá que passar por cima de nós. O que você está pensando? Quer machucar nosso presidente Wang? Não seria que sua irmã ou sua irmã mais nova está tão encantada pelo grande presidente que não consegue comer ou dormir? Com certeza é assim. Falando nisso, sua imagem não parece muito boa, né? Suas irmãs também não devem ser grandes coisas. Vamos dar a elas alguns comprimidos para dormir e digestivos. Essa doença de estar apaixonado. Com o tempo, você se acostuma. Ye Bufan ouviu essas palavras bajuladoras sobre Wang Hai. Riu friamente várias vezes. Senhor Wang. Senhor Pato. Um grupo de apaixonados e bajuladores. Espero que no aniversário da sua morte no próximo ano, vocês vão ao túmulo dele para prestar homenagens. Ainda podem bajulá-lo assim. Depois de dizer essa frase cheia de pose, Ye Bufan levantou o punho e atacou Wang Hai. 4 seguranças femininas correram diretamente para o lado de Hai. Todos os níveis ativados. 4 no estágio avançado. Ye Bufan ficou surpreso. Não esperava que a força dos guardas de Wang Hai fosse maior do que ele havia observado antes. Ruim. Você superou um pouco as expectativas de Ye Bufan. Conseguiu roubar 22 pontos de vilão. Mas isso não é importante. Ele está no pico do nível Xuan. E ainda pode lutar contra adversários de níveis superiores. 4 no final do nível Xuan. Não são rivais para ele. E não conseguem detê-lo. Como esperado. Após alguns rounds, Ye Bufan facilmente derrotou um deles. E encontrou uma brecha. Ele voou em direção a Wang Hai. Resultado. Nesse momento, uma guarda-costas feminina atrás de Wang Hai avançou, dando um soco com toda a força. Ela neutralizou o ataque de Ye Bufan. Ao mesmo tempo, ela se juntou à luta. Ye Bufan passou de 1 contra 4 para 1 contra 5. Tem mais alguém? Ye Bufan ficou um pouco surpreso. Jin, você superou algumas das expectativas de Ye Bufan. Conseguiu obter 33 pontos de vilão. Mas isso para Ye Bufan são apenas 5 no final do nível Xuan. Não é um problema. Em breve, ele encontrou outra brecha. Preparou-se para atacar Wang Hai. Resultado. Atrás de Wang Hai, outra guarda-costas feminina avançou para neutralizar o ataque de Ye Bufan. Então, a luta se tornou 1 contra 6. Jin, você superou muitas das expectativas de Ye Bufan. Sucesso em capturar 44 pontos de vilão. Ye Bufan franziu levemente a testa. Mas o problema não é grande. No entanto. E depois? 7, 8, 9. Sempre que Ye Bufan encontrava uma oportunidade para se preparar para matar Wang Hai, sempre havia uma guarda-costas feminina aparecendo atrás de Wang Hai para impedi-lo. Isso. Ye Bufan ficou completamente confuso. Que situação é essa? Os mestres não disseram que os especialistas de nível Xuan na montanha são raros? Agora estão todos sendo vendidos em pacotes? B. Você superou muitas expectativas de Ye Bufan. Sucesso em capturar 55 pontos de vilão. B. Você surpreendeu seriamente Ye Bufan. Sucesso em capturar 66 pontos de vilão. Wang Hai observava a luta com as mãos cruzadas sobre o peito, interessado. Ele fez uma avaliação simples da força de combate de Wang Hai em sua mente. A conclusão é: irmãozinho. Mais ou menos. A guarda-costas feminina que estava lutando contra Ye Bufan neste momento era uma espécie de assassina especial, que originalmente não pertencia a este mundo. É Zhou Youran. Zhou Shuaran. A Stream e Zhou Yuli, após um sucesso conjunto, deram a Wang Hai uma recompensa especial de bênçãos acumuladas. No total, são 100. Todos têm o mesmo nível. Usando o nível de Wang Hai como referência, elas podem não apenas convocar diretamente através do sistema, comandos e comunicação,
mas também são extremamente boas em ocultar suas presenças. É uma das cartas na manga de Wang Hai para proteger suas mulheres. Todas as mulheres de Wang Hai são todas belas. Qualquer uma que você leve para fora, todos podem ser incrivelmente belos, causar caos e sofrimento ao país e ao povo. Aqueles com mais intenções são, naturalmente, muitos. Para prevenir problemas antes que aconteçam, a força de segurança deve acompanhar aquela situação em que a protagonista é frequentemente capturada pelo vilão, torturada e até mesmo assediada. O erro de ir resgatar e se vingar, esse grande vilão não cometerá. Além disso, uma força de segurança poderosa também pode servir para monitoramento. Afinal, essas mulheres, na novela original, todas elas têm seus respectivos protagonistas. Wang Hai, embora tenha muita confiança em seu charme, mas não tema 10.000. Só teme que, caso aconteça, um protagonista masculino se aproxime delas às escondidas e desenvolva uma paixão secreta. Wang Hai não pode aceitar isso. Corno. Só o protagonista estaria disposto a ser esse tipo de guerreiro implacável de nível avançado. Wang Hai pode enfrentar de frente 18 ao mesmo tempo. Enquanto Ye Bufan já estava tendo dificuldades após o 17º guerreiro se juntar, ele já estava se sentindo sobrecarregado. No entanto, irmãozinho, já que você veio, vamos trocar um golpe. Wang Hai olhou para o relógio. Já estava na hora. Ele teve um pensamento. Sob a orientação do sistema, a rede de proteção das seguranças femininas revelou uma brecha. Ye Bufan, que estava lutando contra isso, imediatamente percebeu a brecha e saiu em um ataque. Com o pé direito no chão, seu corpo saltou alto e desferiu um soco em direção a Wang Hai. Ainda não havia se aproximado. Já levantou um vento uivante. Ye Bufan usou toda a sua força nesse soco. Tomou a decisão de um golpe mortal. Com este soco, não se pode dizer que seja humano. Até uma placa de aço seria perfurada. Há pouco, Ye Bufan ainda estava lutando contra as seguranças femininas. Mas no momento seguinte, ele se teletransportou para a frente de Wang Hai. Esta cena aconteceu muito de repente. As pessoas ao redor nem tiveram tempo de reagir. Zhen Xian, atrás de Wang Hai, sentiu o vento forte do soco. Gritou: "Cuidado, amor!" Ela queria ir na frente para proteger a pessoa amada desse soco, mas não teve tempo. Mas no instante seguinte, o vento do soco que levantou sua franja parou abruptamente. O originalmente ameaçador Ye Bufan foi derrubado no chão por um soco direto de Wang Hai. Que tipo de coisa é essa? Todos ficaram atônitos. Na verdade, a força de Wang Hai é quase a mesma de Ye Bufan, cerca de 50-50. Mas ele esperou descansado. Ao mesmo tempo, como vilão, não respeitando a ética das artes marciais, não brinca limpo, fazendo emboscadas. É bastante razoável, não? Neste jogo de forças, um lado se fortalece enquanto o outro se enfraquece. Naturalmente, um soco fez cair no chão. Como isso é possível? Com a cabeça zumbindo, Ye Bufan estava deitado no chão. Seu coração estava em choque. O impacto do soco de Wang Hai foi além do físico. Superou em muito o corpo. Os mestres não disseram que eu sou o filho do destino? Um gênio das artes marciais que aparece uma vez a cada 100 anos? Eu fui derrubado por um colega da minha idade com um único soco. Ping! Você fez Ye Bufan questionar a vida. Sucesso em capturar 666 pontos de vilania. Depois de questionar a vida, Ye Bufan, ele estava em desespero. O soco que Wang Hai deu há pouco quebrou diretamente vários de seus meridianos. Neste momento, ele mal conseguia se levantar. Estava prestes a morrer antes de alcançar o sucesso. Ping! Você fez Ye Bufan sentir desespero. Sucesso em capturar 66 pontos de vilania. Mas, enquanto Ye Bufan fechava os olhos à espera da morte, Wang Hai, por outro lado, colocou as mãos nos bolsos e se afastou para o lado. Todos os funcionários foram conquistados pela postura elegante de Wang Hai. Ficando atrás de Wang Hai, Zhen Xian, que observava claramente Wang Hai dando um tapa estiloso, estava ainda mais ofegante. Seu rostinho estava vermelho. A Strigame azul. Ela até sentiu que estava molhada após uma onda de calor. Elas se apoiaram mutuamente para não desmaiar no chão. Vamos amarrá-lo primeiro. Ligue para a delegacia para resolver isso. Oh, tudo bem. Certo. Senhor Wang. O gerente de segurança finalmente voltou à realidade ao ouvir a ordem. Ele rapidamente pegou o celular para chamar a polícia. Alguns seguranças também correram para ajudar. Eles arrancaram o lenço do rosto de Ye Bufan e o amarraram de forma bem apertada. Ye Bufan olhou para Wang Hai com um semblante incrédulo. Ele realmente não vai me matar. É porque ele tem medo das consequências legais de me matar. Absolutamente não. A lei é apenas para restringir pessoas comuns. Com o poder da família Wang, mesmo que ele me mate em plena rua, na frente de todos, ele também não tem problemas. Então ele me despreza.
Ye-Bufan entendeu. Muito bem. Minha aparência discreta realmente conseguiu enganá-lo. Eu subestimei a situação anteriormente. Parece que ele é um personagem de nível chefe de vila iniciante. Dependendo dos recursos da família, ele também alcançou o pico do nível Xuan. No entanto, eu sou um talento raro em artes marciais, difícil de encontrar em 100 anos. 30 anos a leste do rio, 30 anos a oeste do rio. Não despreze os jovens humildes. A humilhação de hoje virá com certeza em dobro. Ping. Você fez Ye-Bufan reacender a esperança. Conseguiu obter 111 pontos de vilão. Exatamente. O Mar Cáspio realmente segurou a mão. Ye-Bufan é mais fraco do que ele imaginava. Ele poderia facilmente matar. Mas não é necessário. Você já viu um chiqueiro matando porquinhos? Continuar engordando é a verdade inegável. Veja. Ele reacendeu a esperança e ainda ganhou 111 pontos de vilão. Não é perfumado? O valor de vilania de Wang Hai já está quase acumulado em 20 mil. Ele está muito ansioso. O que 20 mil pode desbloquear de novo? Não matar Ye-Bufan tem outra razão. E essa é: Wang Hai precisa manter sua imagem diante dos outros. Uma boa imagem não só manterá a opinião pública em uma direção favorável a ele, mas também facilitará para ele continuar enganando jovens ingênuas. Mulheres maduras. Mulheres. Aos olhos da opinião pública, Wang Hai é gentil e educado. Um empresário distinto, elegante e acessível. Um filantropo generoso. Um defensor da paz. Um ambientalista. Um protetor da vida selvagem. Um homem excepcional. Todas são imagens positivas. Não há nenhuma imagem negativa. Para matar Ye-Bufan, destruir sua boa imagem construída ao longo do tempo não vale a pena. Afinal, em um romance leve, desde que não seja interrompido, a linha do tempo deve se estender por alguns anos. Mesmo que Ye-Bufan morra, Wang Hai ainda terá que esperar até que o processo do final chegue ao fim para voltar a Blue Star. E, após meio ano de carreira como vilão, ele nem quer voltar para a Terra Azul. Na Terra Azul, ele era apenas um solitário sem preocupações. Mas aqui há inúmeras pessoas que ele ama e que esperam que ele as ame. Em breve, com o som de sirenes de polícia, a nova trama que Wang Hai preparou para Ye-Bufan começa. Uma policial de aparência destemida entrou com suas botas de couro. Sua postura era ereta, como um pinheiro orgulhoso em meio à tempestade. Seus olhos eram firmes e penetrantes, como se pudessem ver o fundo do coração das pessoas. Seu cabelo curto e bem cortado destacava ainda mais sua competência e independência. Ela era a segunda noiva de Ye-Bufan na história original. Shu Qingyu, a pequena policial explosiva. Há 6 meses, Shu Qingyu era apenas uma policial com excesso de senso de justiça. No roteiro do romance original, foi salva por Ye-Bufan em um ato de heroísmo. Então, passou por inúmeras situações cotidianas sem sucesso. Wang Hai simplesmente copiou o início do roteiro e dirigiu e atuou em uma cena de heroísmo. Seguindo a situação, acelerou o roteiro, levando-a junto para combater o mal, acumulando méritos e fazendo grandes doações para o governo municipal e a polícia. Em menos de 3 meses, ela foi promovida de policial de rua ao segundo no comando da Delegacia de Polícia de Jiangnan, vice-comissário de polícia. Na noite do banquete de comemoração, Wang Hai também realizou seu desejo, colhendo suas bênçãos duplas. Shu Qingyu viu Wang Hai calmamente parado ali, ainda tão charmoso como antes. Depois de receber a ligação, seu coração, que estava apreensivo, finalmente se acalmou. Mas, ela também não foi até ele para cumprimentá-lo. Por causa de sua posição, sua relação com Wang Hai ainda não era pública. E em uma ocasião como essa, vá lá e dê um beijo nele. Também não é apropriado. Isso prejudica sua imagem de sabedoria e poder. No entanto, para quem ousa assassinar seu próprio marido, ela certamente não será gentil. Ela avançou e deu um chute direto na parte mais vulnerável de Ye-Bufan, realizando um ataque terrorista em minha jurisdição. Você tem coragem, hein? Ah! Ye-Bufan se encolheu em uma bola. Ele estava se contorcendo de dor. Embora ele seja um lutador, ainda não teve tempo de treinar aquela parte. Aquela parte ainda é tão fraca quanto a de uma pessoa comum. Todos os homens presentes, incluindo Wang Hai, ficaram sem fôlego. Isso ainda não acabou. Você ainda se atreve a resistir à prisão? Eu morro. Ping. Você fez Ye-Bufan sentir dor. Ganhar 88 pontos de vilão. Ping. Você fez Ye-Bufan sentir muita dor. Ganhar 99 pontos de vilão. Tudo bem. A resistência do criminoso já foi neutralizada por mim. Algeme essa pessoa. Coloquei-o no carro. Shu Qingyu deu vários chutes em Ye-Bufan para desabafar. Então, ela ordenou aos policiais atrás dela que o algemassem com grilhões especiais e o levassem para fora. Wang Hai seguiu e acompanhou o grupo da delegacia até a saída. Antes de eles entrarem no carro, ele, com um coração bondoso, disse a Shu Qingyu: Oficial Shu,
Essa pessoa parece bastante amigável. Talvez venha me atacar. Deve ter suas razões. Por favor, ouçam mais as explicações dele. Não o punam com muita severidade. Shu Qingyu entendeu imediatamente. O que Wang Hai queria dizer era que não apenas deveriam tratar o assunto de forma oficial, mas também aplicar uma punição severa. Se ele tentar se defender e não cooperar, então, devem ser ainda mais rigorosos. Os transeuntes ao redor, incluindo jornalistas que chegaram a ouvir a notícia, ao ouvirem isso, começaram a elogiar Wang Hai. Um senhor chamado Zhang, que preferiu não se identificar, disse: "O senhor Wang é realmente muito bondoso. Os bandidos já estão na porta. Apenas ligue para a polícia e prenda-o. E ainda faz com que a polícia entenda a situação do criminoso. Se fosse eu definitivamente o deixaria tão machucado que nem a mãe dele o reconheceria." Um senhor idoso que preferiu não se identificar disse: "Esse criminoso realmente tentou machucar um homem tão bom como o senhor Wang. Ele é desprovido de qualquer senso de moralidade. Pessoas assim deveriam ser torturadas brutal e prolongadamente." Uma senhora que preferiu não se identificar disse: "O senhor Wang é realmente charmoso, gentil, um homem perfeito e bondoso. Eu não sou digna dele. Só espero que, em 10 anos, minha filha possa realizar meu sonho." Até mesmo Ye Bufan, ouvindo isso, ficou um pouco emocionado. Ele realmente falou por mim. E eu ainda estava pensando em matá-lo. Vou deixá-lo inteiro, então. Ping. Você fez com que Ye Bufan sentisse um pouco de gratidão por você. Você conseguiu ganhar um ponto de vilão. Wang Hai viu a notificação de pontos de vilão aparecendo. Ele sorriu. Eu realmente consegui enganar até o protagonista. Parece que a atuação melhorou em comparação com antes. Mas, você, meu jovem amigo, não está agradecendo com sinceridade suficiente. Apenas um ponto de valor de vilão. Mas, não importa se Ye Bufan está sinceramente agradecido a Wang Yi. Wang Yi, de qualquer forma, vai agradecê-lo sinceramente. Agradecendo sinceramente pelo valor de vilão que ele lhe proporcionou. E além disso, para retribuí-lo, Wang Yi decidiu deixá-lo se divertir com algo mais emocionante à noite. Depois de despedir a equipe da polícia da cidade, Wang Yi voltou ao escritório para descansar antes de prosseguir com o próximo plano à noite. Din. Nesse momento, o celular começou a tocar. Wang Yi olhou para ver. O remetente. Zishu. Marido. Você pode vir aqui hoje? Eu tenho uma boa notícia que quero te contar pessoalmente. Wang Yi não hesitou. Depois de responder a mensagem, ele imediatamente cancelou todos os compromissos. Pegou o carro e foi. Em breve, o Rolls-Royce parou em frente a uma creche. Neste momento, a escola de educação infantil já havia terminado há um tempo. A maioria das crianças já foi buscada pelos pais. Restaram apenas algumas crianças dispersas, que ainda estavam sentadas no pátio, ouvindo histórias enquanto esperavam pelos pais. Zishu é a pessoa que conta as histórias. Ela tem longos cabelos brancos como a neve, que caem sobre os ombros como uma cascata. Seu olho esquerdo é de um azul gelo, profundo como o céu estrelado, e o olho direito é rosa, brilhante como flores de pêssego. Seu rosto esculpido com precisão, mesmo sem maquiagem, é quase perfeito. Um moletom largo com estampa de desenho animado não consegue esconder seu corpo atraente. No geral, ela parece uma fada que desceu à terra. Ao ver o sorriso caloroso e amigável no rosto de Zishu, Wang Yi sorriu. Ele se aproximou e sentou-se em silêncio, e começou a ouvir histórias com as crianças. O encontro de Wang Hai e Baixo é: precisamos voltar 6 meses, ao primeiro dia em que Wang Hai chegou a este mundo. Naquele momento, Wang Hai sabia que estava em um período de proteção para novatos, e que não seria morto diretamente pelo protagonista. Mas, ao enfrentar uma identidade completamente desconhecida em um ambiente totalmente novo, ele ainda se sentia muito ansioso. Como resultado, assim que ele saiu de casa, não demorou muito para encontrar uma mulher que trazia sorte. Era um inverno rigoroso. Ela estava descalça, vestindo roupas finas, caminhando desorientada por uma rua coberta de neve. Wang Hai, como vilão, se deparou com a protagonista que veio até ele. E, como homem, ao ver uma bela mulher tão indefesa, ele não tinha motivos para não ajudá-la. Ele a levou diretamente para sua casa e lhe ofereceu roupas quentes e comida saborosa. Em seguida, Wang Hai se preparou para investigar seu passado e planejar como conquistá-la. Como resultado, ele descobriu: ela realmente perdeu a memória sobre sua própria identidade, origem e outras informações importantes. Ela não se lembra de nada disso. Não é uma coincidência? Assim, Wang Hai, que não tinha muita experiência com garotas, não usou nenhuma estratégia, apenas com sinceridade. Em apenas 3 dias, conquistou totalmente a simpatia dela. Depois, tudo aconteceu naturalmente. Ele obteve sucesso repentino. O nome dela é Zishu.
Foi Wang Hai quem deu esse nome a ela. Isso se deve tanto ao fato de que, no dia em que se encontraram, no caloroso Jiangnan, é raro que comece a nevar, quanto ao fato de que sua pele é branca como a neve, e seu cabelo é igualmente branco como a neve. Além disso, ela é pura como um floco de neve. Falando nisso, embora Wang Hai tenha vivido 2 vidas, Zixu ainda é a primeira mulher de Wang Hai em um sentido verdadeiro. Sua vida anterior foi de um leal cachorrinho de Qishunjiu, mesmo sendo um filho de rico, mantevez e puro, e quando estava em Lanshin, nem se fala. Depois que Wang Hai e Zixu completaram sua primeira discussão sobre o verdadeiro significado da vida, ele estava feliz por um longo tempo, não apenas por causa da recompensa do sistema, mas também porque ele experimentou o fruto proibido pela primeira vez. Era realmente delicioso. O amor de Zixu por Wang Yi é desinteressado e até mesmo permissivo. No início, Wang Yi buscou recompensas para se proteger, agindo contra sua própria consciência, ao conquistar outras protagonistas. Na verdade, ele ainda estava muito ansioso por dentro, com medo de que ela descobrisse. Mas a atenta Zixu percebeu que Wang Yi tinha sinais de infidelidade. Não apenas não havia um pingo de reprovação de Wang Yi, pequenos indícios. Depois, não havia nenhuma pitada de reprovação a Wang Hai, mas, ao contrário, ela expressou compreensão e apoio a Wang Yi. Ela até disse: "Meu marido é o homem mais excepcional do mundo. E, claro, ele também deveria ter todas as mulheres excepcionais do mundo." Falando nisso, foi exatamente por causa da permissividade de Zixu, indulgência, que levou Wang Yi a se tornar incontrolável em seu caminho como um rei do mar. Embora não importasse quantas mulheres Wang Yi conquistasse depois, Zixu sempre ocupou a posição mais importante no coração de Wang Yi. Mas ela nunca competiu por atenção. A situação de procurar Wang Hai ativamente como hoje é a primeira vez. Depois que uma história é contada, o último filho também foi levado pelos pais. Xixue olhou para Hai. Os dois se olharam e sorriram. Caminharam em direção um ao outro e se deram um abraço amoroso. Wang Hai enterrou a cabeça no colo de Xixue. Ele aspirou avidamente o aroma natural que o fascinava de Xixue. "Esposa, tem alguma boa notícia para me contar hoje?" Xixue sorriu e disse: "Adivinha?" Wang Hai levantou a cabeça e deu um beijo em seu rosto. Com um sorriso travesso, ele disse: "Eu acho que você entendeu. Justamente, eu também cheguei a uma conclusão. Não é isso." Xixue, envergonhada, se aninhou nos braços de Wang Hai. Em seguida, ela se pôs na ponta dos pés e se inclinou para o ouvido de Wang Hai. Disse alegremente: "Marido, estou grávida." Grávida. Wang Hai ficou atordoado por um momento, extremamente emocionado. Ele levantou Xixue. "Sério? Vou ser pai." "Sim, verdade. Eu também vou ser mãe." Zixu viu Wang Yi tão feliz. Ela também estava muito feliz por dentro. Wang Yi a pegou e girou várias vezes, como se estivesse se divertindo. Só então a colocou no chão. Em seguida, ele encostou suavemente o ouvido em sua barriga. "Quer ouvir os sons de dentro da barriga." Zixu riu dele. "Marido, onde você acha que pode ouvir agora? O bebê deve ter apenas cerca de 1 semana. Eu sonhei durante meu descanso ao meio-dia. Sonhei que havia uma fênix que voou para dentro da minha barriga. Intuitivamente, senti que talvez estivesse grávida. Foi só à tarde que tive a ideia de comprar o teste de gravidez. Não esperava que realmente estivesse grávida." Haha. Wang Yi sorriu e deu um beijo em sua barriga. "Parece que nosso bebê é realmente abençoado desde o nascimento." Em seguida, os dois, para ficarem tranquilos, foram juntos ao hospital da cidade para fazer um exame completo. E, de fato, havia uma nova vida se formando dentro de Zixu, e estava muito saudável. Wang Yi estava extremamente feliz. Embora ele já esteja neste mundo há 6 meses, as mulheres já receberam mais de 10. Mas este ainda é seu primeiro filho. Por isso, ele dá muita importância. Zixu está ainda mais feliz. Ela realmente gosta de crianças. Por isso escolheu ser professora de educação infantil. Ela deseja muito ter um filho só dela. A esposa comeu essa coisa boa. Com certeza fará nosso bebê saudável crescer forte e saudável. Wang Yi tirou a pílula mágica de proteção da gravidez que ganhou do sistema e deu a Zixu. Esta foi uma das recompensas do sistema quando ele conquistou Baishu. No total, são 100. Antes, Wang Yi não tinha onde usar. Agora finalmente pode usar. O que o sistema produz é sempre de alta qualidade. Certo. Baishu confia incondicionalmente em Wang Yi. Em seguida, os dois voltaram para uma pequena vila independente ao lado do jardim de infância. Juntos, prepararam um jantar simples. Depois de jantar, Baishu se preparou para se despedir de Wang Yi. "Marido, eu não posso te acompanhar à noite agora. Vá procurar outras irmãs." Wang Hai sorriu e acariciou seu cabelo. "Eu demorei para vir te acompanhar uma vez.
Por que você ainda está me empurrando para fora? Fique tranquila. Por você e pelo bebê. Esta noite eu não vou dirigir. Com uma esposa tão cheirosa como você, já é muito confortável dormir abraçado. Embora Baixo tenha tomado a pílula de proteção da gravidez do sistema, ela não tem medo de dirigir. Ela pode até pegar a estrada. E até subir nas nuvens. Mas Wang Hai percebeu que Baixo estava especialmente atenta ao bebê. Ele naturalmente a respeitaria. Às vezes, o amor precisa de contenção. Os dois terminaram de se arrumar. E então se abraçaram felizes. Dormiram abraçados. Mas Wang Hai falou isso de forma leve. Mas não demorou muito. O corpo começou a ser honesto involuntariamente. Na verdade, em condições normais, ele não era tão provocador. Ao meio-dia, ele já havia provocado Lie Bufan assim no restaurante com Qi Xuanjiu. Ainda consigo me manter calmo. No entanto, Baixo é como se tivesse um charme inato. Ela exerce uma atração mortal sobre Wang Hai, especialmente o seu perfume corporal. Desde que Wang Hai fique perto e respire por um tempo, ele certamente ficará encantado. Wang Hai estava bastante constrangido. Ele ajustou sua posição, para não incomodar Zixue, para não deixá-la desconfortável. Ao mesmo tempo, inclinou um pouco a cabeça, e desacelerou a respiração. Tentou se controlar ao máximo, com a esposa sexy em seus braços. Mas ela está grávida. Que dilema feliz! No entanto, ocasionalmente, magoar o segundo irmão por uma noite. Ele não pode causar um grande alvoroço, pode? Antes, eu o deixei sofrer por décadas. E não vi nenhuma mudança. Wang Hai escolheu magoar seu segundo irmão em vez de magoar sua esposa. Marido. A atenta Zixue percebeu naturalmente os movimentos de Wang Hai. Ela olhou para baixo. E instantaneamente entendeu, sentindo profundo amor e o maior respeito de Wang Hai por ela. Comovida. Mas, ela ama ainda mais Wang Hai. Ela não quer que Wang Hai sinta nem um pouco de dor. Ela espera que Wang Hai possa entrar no sonho todos os dias da maneira mais tranquila. Então, ela puxou o cobertor. Preparou-se para baixar a cabeça. Marido, vou te ajudar a se liberar assim. Wang Hai ficou surpreso, sem saber se ria ou chorava. Disse, esposa, o que você está fazendo? Eu estou bem. Não preciso que você faça isso. Embora ele fosse muito resistente. Mas Zixu apenas precisou fazer um leve movimento. E logo percebeu que seu corpo honesto já o havia traído. Zixu estendeu sua pequena língua e lambeu os lábios. Marido, não tem problema. Isso não afeta o bebê. Esposa, você realmente não precisa disso. Wang Hai olhou para sua expressão tão sedutora. Seu corpo já havia se traído ainda mais. Ela era realmente irresistível. Mas ele ainda era muito resistente. Esta noite, eu só quero passar um tempo com você. Zixu se aproximou. Com os olhos quase brilhando, ela lançou um olhar sedutor para Wang Hai. Em seguida, ela se inclinou e sussurrou suavemente. Mas, marido, eu quero comer, sabe? Wang Hai sentiu todos os ossos do corpo relaxarem. O corpo, de repente, foi mais honesto do que a boca. A boca ficou mole. Aquilo traiu completamente. Bom, esposa. Por favor, sirva-se. Baixo sorriu. Ela beijou ao longo da orelha de Wang Hai, descendo. Por fim, começou a comer de forma hesitante. Wang Hai acariciou suavemente seu cabelo como a neve, olhando para seus lindos olhos. O corpo e a alma estavam em êxtase. Ele fez uma promessa silenciosa em seu coração. Ele tinha que protegê-la para sempre, junto com a vida que criaram juntos. Ele agora não pensava mais em deixar este mundo. Mesmo que o roteiro de Lie Bufan tenha chegado ao fim, ele ainda fará de tudo para ficar aqui. Mesmo que este mundo, que talvez tenha muitos protagonistas, para ele, esteja cheio de perigos. Mas, e daí? Todos os protagonistas devem ser pisoteados por mim, transformando-os em meu sustento. Todas as protagonistas devem me enviar suas bênçãos, tornando-os minha força. Assim, poderei lidar com todos os futuros incertos. Eu sou um grande vilão egoísta. Meu amor é apenas para aqueles que amo. Os outros. Desculpe-me. Wang Yi, para não cansar Zixu, não se conteve intencionalmente. Quando ele estava no auge do prazer, Zixu também completou esta agradável jornada gastronômica. Os dois se abraçaram satisfeitos, sentindo a temperatura um do outro, respirando o ar um do outro, adormecendo lentamente. Ao mesmo tempo, delegacia da cidade, sala de interrogatório. Lie Bufan estava sentado em uma cadeira especialmente projetada. As mãos e os pés estavam firmemente algemados. Não conseguia se mover nem um pouco. Esta cadeira especial foi projetada especificamente para guerreiros, extremamente resistente. Não importa que neste momento Lie Bufan esteja ferido. Mesmo em plena forma, ele não conseguiria se soltar. E sua aparência estava bastante desastrosa. As roupas que antes estavam desbotadas, agora estavam completamente vermelhas.
Além disso, estavam rasgadas em vários lugares. As marcas de chicote eram chocantes. Se não fosse por ele ter tomado banhos de ervas desde pequeno, sua constituição física extremamente forte, neste momento ele estaria com a pele em carne viva. Não só isso. Seu cabelo, que antes era desgrenhado, agora parecia uma explosão. O cheiro de suor e cinzas de grama em seu corpo já havia sido diluído pela água fria. Em seu lugar, havia o cheiro de queimado. Diga, por que você queria matar o Sr. Wang Yi? De quem você recebeu ordens? Dois jovens policiais estavam interrogando seriamente Ye Bufan sobre suas motivações e outras informações relacionadas ao crime. Ye Bufan balançou a cabeça, entorpecido. Não vai dizer, né? Muito bem. Tem coragem. Shu Qigui ao lado observou em silêncio. Ele pressionou diretamente o botão de energia. Ele deu um choque em Ye Bufan, que tinha o fio neutro na mão esquerda e o fio ativo na mão direita. Zzz. Ao mesmo tempo, pegou o chicote ao lado, mergulhado em água de pimenta, e começou a chicotear. Paf, paf, paf. Os dois jovens policiais do outro lado não conseguiam suportar olhar. O inspetor Shu é muito feroz. Essa pessoa realmente é implacável. Mesmo sob tortura, ele não cede. Ye Bufan cerrou os dentes. Ele se esforçou para não gritar de dor. Como ele vai explicar isso? Ele vai ter que dizer que sua noiva foi roubada por Wang Yi? Ele não consegue aceitar ter sido traído. Então, ele foi matá-lo. Ele foi traído. E ainda tem que dizer isso em voz alta. Ele não se importa com a própria honra? Ping. Você deixou Ye Bufan todo eletrificado. Sucesso em capturar o valor do vilão 5. Gotejamento. Você fez com que Ye Bufan sentisse dor intensa. Sucesso em capturar o valor do vilão 6. Gotejamento. Você fez com que Ye Bufan sentisse dor e formigamento. Sucesso em capturar o valor do vilão 7. No dia seguinte, Zishu pediu um dia de folga. Wang Yi passou o dia todo com ela. Comprou muitos suplementos e alimentos para ela. E reforçou a segurança dela. Usou várias cartas da manga. Até o final da tarde. Então se despediu dela. Em seguida, Wang Yi entrou em um carro de negócios muito discreto. Foi para a delegacia da cidade. Preparou-se para continuar o roteiro que havia planejado para Ye Bufan ontem. Como a vítima deste caso. Ataque noturno à delegacia. Faz sentido, não? Na sala de interrogatório, dois jovens policiais continuaram a fazer as mesmas perguntas para Ye Bufan, que havia sido torturado o dia todo. Ye Bufan ainda se recusava a falar. Além disso, havia sido torturado o dia todo. Ele já se acostumou. Já não sente muita dor. Nesse momento, o celular de Shu Qingyu tocou. Ela o pegou e olhou. Era uma mensagem enviada por Wang Hai. Depois de ler a mensagem, ela sorriu feliz. Guardou o celular e disse aos dois jovens policiais que estavam interrogando Ye Bufan que o Sr. Wang Hai finalmente concordou em encontrar um tempo em sua agenda ocupada para colaborar com a investigação deste caso em nossa delegacia. No entanto, vocês já trabalharam por vários dias. Então, por hoje, podem ir para casa. Eu vou receber o Sr. Wang Hai e continuar o interrogatório. Tudo bem. Shu, o policial. Os dois jovens policiais imediatamente concordaram. Eles já estavam interrogando Ye Bufan intensamente aqui há 2 dias. Já estavam cansados só de olhar. Já queriam desacelerar a tempos. Os policiais de plantão do lado de fora não tinham objeções ao plano de Shu Qingyu. Naturalmente, não havia nenhuma objeção. Eles até já estavam acostumados. Wang Hai já havia atacado a delegacia à noite. Mais de 1 ou 2 vezes. Ele mesmo é um consultor sênior externo da delegacia da cidade. Frequentemente, ele tira um tempo à noite para ir à delegacia e analisar o caso com a policial Shu. Nos últimos 6 meses, ele ajudou a delegacia da cidade a resolver vários grandes casos. A delegacia até lhe enviou faixas de agradecimento. Leve Wang Hai para a sala de observação. Depois de dispensar todos os policiais, a expressão de Shu Qingyu imediatamente mudou de séria para suave. Ela se aproximou, preocupada, e abraçou Wang Hai. Ela começou a examinar seu corpo. Marido, você não se machucou com aquele bandido, né? Claro que não. O corpo do seu marido está muito bem, na verdade. Wang Hai a beijou uma vez. Certo. Como foi o interrogatório daquele garoto? Ele não revela de jeito nenhum o motivo do ataque a você. Shu Qingyu cerrou os dentes. Isso é realmente odioso. Eu decidi. Se ele não falar amanhã, eu vou diretamente condená-lo. Afinal, as provas e testemunhas estão todas presentes. Ei, não seja tão violento. Wang Hai apertou o nariz dela. Deixe-me encontrá-lo. Talvez eu consiga te ajudar a descobrir algo. Ah! Shu Qingyu ficou um pouco atordoada. Marido, você realmente vai lá para cooperar com a investigação? Claro. Wang Hai sorriu. Eu já não disse antes? Eu estou aqui para cooperar com a investigação deste caso. Caso contrário, o que você acha que eu estou fazendo aqui?
Nada, nada. O rosto de Shu Qingyu ficou levemente vermelho. Antes, Wang Hai costumava invadir a delegacia à noite como consultor sênior, usando os equipamentos da sala de interrogatório, e jogando alguns jogos de heróis e vilões. Ela pensou que, hoje, Wang Hai apenas estava usando uma nova fachada. Então vamos lá. Aquele garoto está na sala de interrogatório número 1 ali. Chegando à sala de interrogatório, Wang Hai olhou para Ye Bufan, que estava em péssimas condições. O canto de sua boca se contraiu. Essa garota, Shu Qingyu, é muito violenta. Ela o deixou em um estado tão lamentável. Mas eu gosto disso. Ye Bufan viu Wang Hai entrar na sala de interrogatório. Ele ficou surpreso. O que você está fazendo aqui? Wang Hai sorriu e disse. Eu vim ajudar na investigação. Fale um pouco. Por que você realmente veio me matar? Ye Bufan virou a cabeça. Ele foi submetido à eletroterapia antes. Ele não disse nada durante um dia de tortura. Agora, na frente da pessoa que o traiu, ele com certeza não dirá nada. Você ainda não vai falar, certo? Shu Qingyu viu Ye Bufan com essa expressão novamente. Ela imediatamente se preparou para continuar a tortura. Quero ver quão resistente você realmente é. Mas Wang Hai gritou para parar. Oficial Shu, não fique tão agitada. Na verdade, eu tenho algumas suposições sobre os motivos dele. Você pode sair um momento? Eu vou conversar com ele. Tudo bem. Shu Qingyu estava um pouco hesitante, mas ao ver o olhar inquestionável de Wang Hai, ela acenou com a cabeça. Ela saiu da sala de interrogatório, deixando apenas Wang Hai e Ye Bufan. Ele fechou a porta da sala de interrogatório. Wang Hai sentou-se em frente a Ye Bufan. Ele o observou com um sorriso malicioso. Começou a falar lentamente. Eu acho. Você é porque eu e sua noiva, Qishuan Jiui, fizemos algo que você inveja. Você odeia que eu tenha te traído. Então, você veio me atacar, não é? Não, não é. Ye Bufan, ao ouvir isso, ficou com o rosto pálido. Ele imediatamente negou. O que pode ser mais vergonhoso do que admitir que foi traído? Ah! E isso é quando a pessoa que te trai diz isso na sua frente. Dizer que ele mesmo foi traído.